Tamo ao vivo em estreia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo aqui, mais um vídeo do Papo 10, eu tô Telés, tô aqui com o Afonso. Salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo 10 Podcast. Hoje tamo aí com a Marina França. Olá, tudo bem? Prazer imenso estar aqui, muito legal, parabéns aí pelo espaço, pelo estúdio, muito massa. Valeu, só antes de começar o Papo 10 aqui, a gente tem os lembretes, né? O apoio 10 do Pix, você pode estar patrocinando o Papo 10 no e-mail rafaelnovopodcast@gmail.com. Faz o Pix aí no e-mail, na descrição, para ajudar na produção. É isso aí, lembrando que os nossos episódios são divididos por capítulos, os novos cortes aí dentro do próprio vídeo, caso você queira acompanhar um tema central, algum assunto específico. É isso aí, parceria do Papo 10, Oficina Vapes, tá ligado? Pods, Vapes e Juices, a fonte aqui em São Paulo. Vape de qualidade, tá ligado? Consumam lá, cupom Papo Vape para 10% de desconto na compra com os caras. Se você aí gosta de fazer uma fumaça, fumar uma coisa, então confere lá, consuma para ajudar tanto o Papo 10, tanto a Oficina Vapes. Estamos aí pelo corre aí da produção independente, tá ligado? Esse cartão aqui vai diretamente pra Mari França, tá ligado? Oficina Vapes. Valeu. Pra ela consumir, pra ela também divulgar pros amigos. É isso aí. É isso aí, lembrando que os nossos episódios são às terças, quintas e domingos, sempre às 7 horas da noite, pra você não perder nenhum podcast, certo? E é isso aí, vamos pro papo, né? A gente estava comentando nos bastidores sobre a sua participação, né, na série da Netflix. E, pô, é uma coisa, assim, muito impactante, né? Hoje a Netflix, ela é um sucesso mundial, né? Todo mundo escuta a Netflix, consome e tal. Como que foi pra você participar dessa produção, né? Num lugar, assim, que é muito visado, né? Porque a Netflix, todo mundo gosta, todo mundo vê, né? Eu não tinha noção dessa visibilidade, na verdade, né? Quando a gente estreou o programa no meio da pandemia. Então a gente não conseguiu criar esse vínculo de divulgar coisas, estar em lugar, que geralmente é um processo que se faz de reality. Você participa de um reality, você tem esse procedimento de divulgação e tal. Então a gente fez muito dentro do online. Então a galera tava muito ativa no Netflix, porque era pandemia. Então quando estreou o programa, eu recebi a mensagem de muita gente que eu não conhecia, assim, ó. Do nível, às vezes eu abri o áudio, ai, Marina, nossa, eu tô te assistindo, não sei o que. Quem é? Não sei, mas obrigada, alguém que tá assistindo e tal. Então, me deu um pouco de medo dessa acessibilidade, né? Que as pessoas têm na internet, que você tá ali exposto. O episódio tem 30 minutos. Então, é muito curto ali pra pessoa te conhecer e tal. Então, as pessoas vão se stalkear, né? Olhar ali o que você fez, o que você faz. Então, tinham acesso. Aí você fica meio, eu tô realmente, sim, disponível para o mundo, né? Porque tinha pessoas do Brasil e tinha pessoas fora do Brasil que estavam assistindo, assim. Então, foi uma experiência muito legal. É uma experiência de exposição, mas pra mim foi de uma forma bem positiva, assim. Até pra eu entender qual é o formato que eu quero seguir na minha linha de perfil, de divulgação, de trabalho. Porque aí você presta mais atenção no que você quer trabalhar e expor ali no seu perfil pessoal ou profissional. Como que era esse reality que você participou? Era um reality de date, né? Eu não sou a pessoa do date, não tenho Tinder, nem nada desses aplicativos. Mas fui convidada pra participar do reality e topei. Então a gente encontrava, eram 5 encontros, eu participei de um encontro e aí a pessoa escolhia se ela ia me encontrar de novo ou qual é a pessoa que ela ia encontrar, mas era um encontro às cegas. Tipo, eu conheci o Paulo, que foi a pessoa que eu saí 30 segundos, assim, antes de gravar. Realmente é um reality onde você não conhece a pessoa, não existe roteiro, você tem essa liberdade de conversar realmente pra conhecer. Pode ser que dá certo, pode ser que não dê certo. Dentro do reality mesmo, depois a gente se encontrou, todo mundo se encontrou, e saíram alguns casais dentro do reality, né? Então, essa parte, tipo, do restaurante desse date é antes do reality? Ou não? O date é o reality. Sim. O date já é o reality. Então, tipo, já grava desde a primeira vez. Como são 6 episódios, então são 6 heroes que eles falam, né? 6 pessoas que escolhem cada uma 5 pra sair. Aí dessas 5, a pessoa vai escolher uma pra sair de novo.
quero o segundo encontro com essa pessoa. Aí ele faz um segundo encontro com essa pessoa. Mas é um jantar pra cada pessoa. É bem legal, assim. É um jantar, é uma coisa padronizada. É um jantar. E é um restaurante fixo, uma coisa assim? Não, cada episódio tem um lugar. Tem gente que vai num restaurante que é mais barzinho. Eu fui num restaurante bem chique. Foi top. Eu comi polvo com arroz negro e sal grosso. Tomei uns drinks mó bom lá. Você vai só pra comer, né? Eu fui só pra comer. Falei, olha, pode comer e beber, então eu topo. Eu só descobri no dia. Mas sim, né? Aí você tem os drinks que você pode pedir, a comida que você pode pedir. É uma experiência bem legal. É legal ver como funciona, né? Os bastidores de gravação, assim. E eu nunca tinha feito, né? Você faz um teste de vídeo antes de passar, então você faz um teste de vídeo já, tipo, alguém perguntando, alguém te gravando, coloca microfone, então já é uma pré. Aí passou do teste de vídeo, você faz a gravação, que é uma noite inteira de gravação. Aí eles me buscaram em casa, aí me trouxeram em casa. É bem, bem organizado. Então é uma produção que, tipo, ela se movimenta, então, tipo, a pessoa que é naquele restaurante, então leva toda a produção, tipo, cinegrafista. Sim, tudo. Então, tudo. Tipo, pode crer. Tudo. Você entra num carro que você vai fazer a gravação pra ir pra um outro lugar. O carro é aquele, né? Tipo Luciano Huck, assim, com todas aquelas câmeras e tal. É isso, assim. Faz take de rua também. Então, o tempo gravado ou locado pra aquilo. Então, o restaurante onde você vai fazer tá fechado e todo mundo que tá ali é só pra trabalhar. Como que era na questão de regras dessa... Não tinha. Não, a regra eu acho que era mais pra quem tava trabalhando. Eu fiquei 100% à vontade. Então, assim, eu podia falar do que eu quisesse, só não de política, mas eu podia falar do que eu quisesse, qualquer assunto, não tinha. Eu não tive que fazer, na minha gravação, não tive que regravar nada. Tipo, vamos regravar essa... Não, tive que regravar, foi bem contínuo. Quando a gente é interrompido, é muito engraçado, porque... Eles falam pra gente não conversar, pra não gastar assunto, né? Então, vai cortar porque eu tô suando muito. Tinha um barulho mínimo de ventilador, não podia ficar ligado porque interferia. É um silêncio absoluto, por isso que eu acho que a regra é muito mais pra quem tá trampando. Figurante, aqueles profissionais, os produtores. E aí, na hora que parava, tipo, vinha uma produtora conversar com o Paulo e vinha o produtor conversar comigo. Pra gente não ficar conversando, porque às vezes o que a gente conversa nos bastidores é interessante pra gravação e você esquece de falar. Aí eles falavam, não, vocês não podem conversar pra não gastar assunto. Aí depois já retomavam do que a gente tava conversando, assim. E como que era essa conversa, assim, com essa pessoa? Tipo... Eu não conhecia, né? Eu não conhecia o Paulo. Ela meio que, sei lá, fazendo as posições. Você tá de costas assim pra ela tá aqui de costas, seria isso? Não, então, a gente entra no restaurante juntos. Sim. Então, aí vocês sentam num bistrozinho e... Oi, tudo bem? Como que é o seu nome? O que você faz? Quantos anos você tem? E aí, se familiariza. Eu acho que é tipo, não sei... Tipo, eu acho que encontra cega. Sei lá, você marca no Tinder com alguém, você vai perguntar as coisas básicas do primeiro instante. Se você não falou disso, né, aprofundadamente ali pela internet. E era mais a gente falou muito sobre o que a gente trabalha, qual a forma de se relacionar. O Paulo já era uma pessoa que já usava aplicativos de encontro, então ele já estava mais familiarizado com isso. Então ele super me ajudou, assim. Ele super, já é era a terceira gravação dele, né? Pro reality. Então ele falou assim, então qualquer coisa eu vou te conduzindo e tal, das perguntas. Então ele me ajudou bastante. E a gente virou melhores amigos, porque assim, eu sou essa pessoa. Eles fazem muitas perguntas sobre qual é o perfil que você gostaria de se relacionar. E eu tinha uma ideia, eu falei muito sobre querer me relacionar com uma pessoa negra, né? Com um homem negro e tal. E aí o Paulo não é negro, o Paulo é branco. Então, aí o diretor me ligou, né? E perguntou, Mari, eu vi que você colocou bastante ênfase e tal sobre a questão racial, que você gostaria de ser uma pessoa negra. E porque eu queria ver no programa... relações
raciais, né? Dentro do programa, afrocentradas e Era tal. um desejo seu ali Sim, né? Pô, vocês estão me convidando, eu sou uma pessoa negra, vocês estão falando sobre perfil. Eu não tenho como julgar o intelecto da pessoa. Eu vou julgar imediatamente, vou ser atraída por ela, alguma coisa assim, porque é um date, é o que você tá me propondo. Então, essas são as características. Eles pedem muita coisa, referência, artista de referência, foto, característica, muita coisa. Caraca. Mas aí eu fiz tudo isso, aí chegou o Paulo. E aí, o Paulo é mais velho e tal, não tinha não foi minha característica, tipo assim, pode ser que dê certo. Então eu falei, vou ser a melhor amiga dele, porque ele parece ser super legal. E foi o que aconteceu. A gente se deu super bem. O Paulo é uma pessoa incrível, assim, aprendi várias coisas com ele, conversando e tal, porque ele é super organizado na rotina dele, faz yoga e tal. Então a gente começou a conversar sobre rotina de vida saudável e tal. Então tinha assim, porque o que a produção faz? Ela faz um estúdio de perfil, né? E aí eu, por participar de reality show, comecei muito a estudar reality show. Comportamento de pessoas de reality show. E aí, o que você vê? Geralmente, a característica física é muito parecida sempre. Os estereótipos são sempre parecidos, físicos. E as atitudes das pessoas são sempre parecidas, assim. Né? A gente vê que o reality a produção trabalha justamente pra fazer essa manipulação. É uma novela, né? Que parece que é... tipo, sem roteiro, mas você já consegue colocar pessoas que nem o Big Brother faz. Com aquele perfil, você sabe qual vai ser, que a pessoa vai fazer se acontecer aquilo. Porque você tem um teste psicológico. É um roteiro informal, né? É um roteiro informal. Então, por isso que... Se um psicólogo falar pra você todas as questões que podem acontecer, ele tá captando. Então, ele já sabe qual que é o seu perfil. Então, ele vai te colocar e se tiver alguma questão que você já falou, ele sabe como você vai agir. Então, eles escolhem essas características, né? Eu acredito que os comportamentos, eles devem ser muito influenciados, né? Pela questão de câmera e tal. Sim. E a gente começa a ver que nós somos individuais, né? Como pessoas, sim. Mas os nossos comportamentos são, às vezes, muito similares. Pelo meio que a gente vive, pela questão social que a gente vive. Então, eu assisto reality show, por exemplo, que às vezes é a menina loira e o cara bombado. Aí a segunda temporada, outros personagens, outras pessoas, mas é a menina loira e o cara bombado. Mas não por eles serem loiros e bombados, mas eles têm as mesmas atitudes. Como? São pessoas diferentes. Você assiste a primeira temporada, você assiste a segunda temporada, e são coisas que se repetem, porque buscam-se comportamentos similares sempre, pra você criar sempre a mesma ideia de roteiro, que nem o Big Brother. Você cria uma ideia de roteiro, né? Hoje a gente tá colocando mais pessoas dentro do Big Brother, trans, negros, políticas e tal, mas existe uma razão pra isso, porque a gente tá nesse momento que isso vai dar audiência. É isso que dá audiência. Então, se trabalha muito com o nosso psicológico mesmo, né? De o que a gente quer assistir, e aí a gente é manipulado por isso. Acho que a câmera também impacta, né? Quando você tá sendo filmado, você não tem todo o seu direito também de personalidade ali. Tipo assim, você tá no direito de você ser quem você é. Só que tem uma câmera ali. Mas você não, sabe, não lembra. Eu ainda acho que no Big Brother você deve muito esquecer. São todas escondidas. Sim. Eu no reality mesmo gravando, sei lá, a gente gravou por umas 5 horas, assim. Você esquecia, você tá interagindo no papo aqui e você tá trocando ideia e não necessariamente você vai ficar preocupado. Você não fica preocupado que você tá sendo gravado, o que você vai falar e tal. Isso porque foi só, 5 horas, eu já fiquei confortável. Imagina morar num lugar que, tem legal, câmera e vira sua rotina. Por isso que as pessoas se mostram quem elas são, porque naturaliza, né? Eu não sei se eu encararia um Big Brother. Tem que ter muita vontade, né? E muita certeza de como você vai se posicionar em qualquer situação. E você não tem certeza de como você vai se posicionar em qualquer situação. Às vezes tenho amigas que falam assim, não, mas da próxima vez que acontecer isso, eu não vou fazer isso. Gata, você só vai saber se na hora que acontecer você não fizer. É isso aí mesmo. Porque se você fizer acontecer e você não se ligar, puta, tá acontecendo de novo, eu vou fazer diferente, você vai fazer igual. É normal. Porque o programa, ele molda as pessoas, né, as situações,
a você ficar numa situação desconfortável. Que vai te colocar, sei lá, você tomar atitudes que são fora ali do seu E ele já dia a sabe, dia. por exemplo, que você é uma pessoa que não vai aceitar aquilo. Sim. E eles vão colocar aquela pessoa que vai fazer não aquilo que não vai... pra casa, né? Nossa, se fizer exatamente isso, sei lá, detesto gente que deixa o copo pra cima. Eles vão pegar aquela pessoa que deixa o copo pra cima pra morar com você. Sabe, isso assim? Isso é muito verdade. Que é o que acontece no reality relacionamento. Eles vão ver os interesses. Então, assim, em relação a ser algo de casal, não foi. Mas a gente tinha muita similaridade. E o que me fez enxergar o reality? Estereótipo. A gente julga as pessoas pelos estereótipos. Então, o Paulo, nossa, ele não tem nada a ver comigo. E quando eu fui conversando, ele tinha muitas coisas. Por que a gente acha que não tem nada? Porque a gente vê, pô, não deve viver no mesmo... Não ouve a mesma música que eu. Não frequenta o mesmo nível social que eu, né? É uma pessoa branca, então o envolvimento racial também não é algo que eu consiga conversar e dialogar e que ele vai ter voz pra gente trocar essa ideia, né? Então, eu comecei a achar que, tipo, não tem nada a ver. E aí, quebrei a cara. Porque as pessoas do reality, eu me familiarizei com praticamente todas que eu conheci, assim. Praticamente todas. A gente viajou juntos e tal, foi uma galera, todo mundo junto, viajar. Uma experiência completa. É que é um e viraram meus visual. amigos, né? Viraram meus amigos. Então, eu comecei a falar... a gente foi se encontrar, e aí a gente tinha que se encontrar escondido, porque era pandemia. Então, tipo, não escondido, mas a gente não podia ir pra um rolê, juntar uma galera, não dava. Então, a gente, tipo, conseguiu um bar que tinha uma sala VIP, que era, tipo, um lounge, e aí a gente se reuniu quem podia pra gente se encontrar, se conhecer, porque a gente não se conhecia pessoalmente. Cada um gravou num dia, cada um fez uma coisa. Aí eu lembro que começou a tocar uma música que era Kamal, que é uma música, tipo, que eu gosto muito, da minha época de rolê e tal. E eu, quem colocou essa música? E aí era um cara que, tipo, mano, eu não achava que ele ia ouvir esse som. E aí eu, gente, não acredito que você ouve esse som. Viramos muito amigos. Muito amigos. Eu falei, então, faz com que a gente consiga quebrar esse estereótipo, né, visual e às vezes social das pessoas, porque elas têm familiaridade com a gente. É que eu acho que pela questão, por eu ser uma mulher negra, a gente tem mais essa insegurança de que será que ele vai entender o que eu tô falando? Será que essas pessoas vão me acolher? Será que eu estou sendo bem aceita? E aí eu comecei a ver que sim, a gente consegue, mas a gente também faz isso, né? A gente também cria esse preconceito por causa da roupa, do estilo, do outro e tal. Eu sou uma pessoa que eu sempre me imponho muito, assim. Eu, óbvio que gosto de me sentir confortável em vários lugares, assim, mas muitos desses lugares eu também estive porque eu me impus de estar, né? Talvez o reality nunca tivesse passado pela minha cabeça de participar de um reality justamente pra eu me mostrar de um jeito... Nunca. Mas pra mim era muito importante ser uma... Na época eu tinha 20 quilos a mais. Na época que eu gravei o reality. Então, era uma mulher negra, gorda, dentro de um reality que só tinha gente magra e branca. Era isso. Era então, representativo. Foram bem poucos, assim. Tanto é que na hora que divulgou, o reality divulgou a parte lá dos heroes, que eram as pessoas mais principais, não tinha ninguém preto. Não foi nenhum homem ou uma mulher preta que escolheu uma das 5 pessoas. Eu ainda fiquei na parte de não ser o protagonista dessa história e tal. Porque é isso, assim, né? Quando eu fui convidada, eu falei, eu gostaria de me relacionar só com pessoas pretas. Porque é um desafio. E depois, conversando com a produção e tal, né, eles falaram muito sobre isso. É um desafio. Muitas pessoas que a gente convidou não acreditavam que era reality, achavam que era mentira. Muitas pessoas acharam que a gente ia zoar. Então, existe essa insegurança também das pessoas de participar disso, né, de se verem ali, será que você chacota? Será que você...
Mas é importante a representatividade nesses lugares, ainda mais visual, eu acho, né? Porque qualquer pessoa assiste. E aí você não consegue se identificar. Tipo, é isso. Eu me vejo... Eu acho que é isso, assim. Eu não me via em reality. Eu não me vejo ainda em reality, sabe? De, olha, tem uma pessoa ali parecida comigo. Tem mais gente parecida comigo do que... Então, você realmente acredita que aquilo ali não é pra você. Que você não vai encontrar a pessoa que você vai se apaixonar. Ou a pessoa vai se apaixonar por você. Porque você não tá dentro daquele estereótipo, né? Então, foi um desafio pra mim. Mas foi uma parte muito política, assim, da questão racial. Pra falar, não, eu vou participar. Vamos aí. Teve uma aceitação muito grande da sua parte, né? Sim, só por isso. Porque se eu tivesse numa resistência, tipo, eu não teria participado. E muitas coisas aconteceram depois, sabe? De identidade mesmo, de eu começar a desmistificar, não é porque a pessoa mora ali, ou que ela é essa pessoa, ou ela tem esse poder aquisitivo, que ela não vai entender minha história, ou que ela não pode ter nada a oferecer, porque é isso também, né? Às vezes a gente sempre julga, acho que essa pessoa... não vai ter nada pra me oferecer. Não, ela vai ter, né? Então, você acha que o rap, ele traz isso também? Eu acho. Eu acho que se a gente não... Esse questionamento assim, caraca, aquela pessoa ali, pô, não é gente da gente. Sim. Eu acho que hoje em dia, talvez aconteça muito mais no underground. Sim. Eu acho que o movimento de rap hoje, atual, é muito... Ele é abrangente, né? Abrangente e ainda... Tirando o periférico, né? Mas ele tem uma parte dele do movimento novo que é muito de uma galera branca, né? Muito de consumo branco, que é o que acontece hoje com o funk. Então, o rap passou por um processo que era de gente... é de negro, periférico, fala de droga, fala de violência, porque as pessoas brancas, que são as pessoas que não consumiam, achavam que aquilo ali não fazia parte da realidade. Tipo, hoje as pessoas veem que se ela tá cantando aquilo, é porque ela vive aquilo, né? Essa é uma realidade. Porque é quando você tem acesso a isso e vê isso como verdade, não só uma música. Agora, hoje, a gente tem outras coisas. Tem um rap que não fala muito sobre periferia, então não faz sentido muito pra pessoa branca, tipo, ouvir um rap de periferia, mas ela tem um outro rap pra ouvir. Então, esse rap vai atingindo uma outra camada. Eu acho isso muito importante pra dissipar, mas eu acho importante a gente também ter isso como raiz, né? Da onde veio essa cultura, igual o samba, da onde veio, igual o axé, né? O axé veio da Bahia. De pessoas pretas. E a gente tem como pessoas brancas aí, Claudinha Leite, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, não tem nem comparativo o quanto a Ivete Sangalo tem de fama e a Margareth Menezes tem de fama. E a Ivete Sangalo canta a música da Margareth Menezes, canta a música do Olodum, que as pessoas vão falar assim, mas por que a Margareth Menezes tá cantando a música da Ivete Sangalo? Não, gata. É o contrário. Sim. Então a gente perde um pouco dessa representatividade quando a gente quer que todo mundo ouça, mas nem todo mundo que ouve sabe o quanto vem de origem isso, quanto é de referência, quanto é histórico. O samba é muito isso, assim. O samba é uma parte musical também de cultura negra que muitas das vezes a gente, em vários lugares, não tem pessoas negras num samba. Tipo, você vai contar quantas pessoas negras tem em determinado samba. Porque se dissipa e aumenta, e aí você atinge todo mundo. Acho que é importante, quem for levar essa música, ou rap, ou o samba, ou axé, ou o funk, resgatar isso, sabe? Porque eu acho que não é sobre as pessoas, a gente olhar pro outro e falar, eu acho que ele não deveria estar aqui. Acho que é olhar e falar assim, se ele está aqui, a preocupação ele sabe por que ele está aqui, ele entende tudo o que está acontecendo, Sim. Ele entende o lugar dele e tal. Não sei se vocês conhecem a Baticu, é uma festa que tem uma festa LGBT voltada pro povo preto, né? E é uma festa que acontece, que é, muito, muito legal, assim, funk, trap, é bem legal. E aí ela fala muito sobre esse protagonismo, sabe? Todo mundo pode ir, todo mundo vai curtir, é isso. Uma pessoa que não é LGBT, que não é negro, pode ir? Pode. Pode, é uma festa. Só que o protagonismo. Isso, o protagonismo. E é muito difícil, às vezes, o outro entender sobre o protagonismo. A última edição do Baticu que eu fui,
que foi da MC Drica, tava todas as meninas dançando no palco, tinha homens, mulheres, trans, tudo dançando no palco, chamaram pra dançar e tinha uma mina branca dançando lá. E aí uma dançarina falou, gata, vamos deixar a gente dançar? E aí tem toda a crítica, tipo, mas ela só tava dançando. Tudo bem, mas ela também pode dançar lá embaixo. O protagonismo é das pessoas. É uma coisa além, né? Porque a pessoa tem que ter um discernimento, assim, pra compreender, né? Essa questão do protagonismo, né? Isso. E muitas vezes, tipo assim, ela vê ali, tipo, o convencional daquela fala, tipo, mas ela só tá dançando. Mas você sabe que não é isso, né? Tipo, porra, não é essa... Isso. Tá ligado? Ela não compreende, por isso que a compreensão é o você ser é você... Quando eu comecei a pensar nisso, é você... Por exemplo, vocês fazem podcast, alguém indica vocês pra um podcast e tal, e, pô, vocês querem que um cara negro, uma mina negra tenha visibilidade. É você abrir mão disso e falar, não, eu vou indicar uma outra pessoa, eu quero que ele tenha visibilidade. Porque às vezes ninguém vai chegar nessa pessoa. Às vezes ninguém vai. E geralmente o caminho pra chegar numa pessoa negra, um artista e tal, é uma pessoa branca. Geralmente é isso. Ele é o acesso. É, né? A ponte, né? Ele é a ponte. E é legal, porque isso faz com que você fortifica o movimento. Ninguém tá não é sobre exclusão, é sobre você entender que você é a ponte pra agregar essas pessoas, sabe? Tipo, tirar o seu protagonismo e colocar outra pessoa que ainda não é protagonista. Pode estar na televisão, pode estar mas não é. Pegando todo esse contexto que a gente falou, você acha que se você, por exemplo, fizesse parte da resistência, você não perderia no sentido de você, por exemplo, ser a protagonista e representar o movimento negro no reality que você participou? Porque se você fizesse um movimento da resistência, vamos supor, que tem um monte, né? Sim. E, tipo, você não estaria lá. Sim. Então, meio que também, você não pode ser totalmente fechado, né? Não, tipo, nada isso. Dá pra ser tudo totalmente fechado, né? Sim. E é o que eu pensei. Independente, como é o reality, qual é a minha exposição disso, dentro do meu conceito e tal, não é nada... faz parte de uma representatividade, né? Eu posso ser a pessoa que está ali. A gente às vezes fica buscando muito, queria ver outra pessoa, mas você pode ser a pessoa que tá ali. Então, quando eu aceitei o reality, eu pensei isso. Eu gostaria de ver mais mulheres pretas no reality. Tá, mas por que eu não posso ser a mulher preta que estão no reality? Então, foi isso que eu fiz como movimento ao contrário. Sim. Né, como movimento ao contrário. Mas estava totalmente sujeita a ter qualquer tipo de crítica, né? A gente não sabe quem tá assistindo, quem não tá assistindo, mas foi super positivo, assim. E foi positivo porque as pessoas falaram, nossa, você foi a representatividade, que legal que mesmo que só foi uma pessoa e tal, mas, tinha ali você. Se eu não tivesse aceitado, será que teria alguém? Será que seria uma outra mulher negra no meu lugar ou teria sido uma outra pessoa branca, né? Então, às vezes, o movimento que a gente faz é se posicionar e se colocar. Né, se colocar naquele lugar de ocupação, porque não adianta a gente falar que a gente quer ocupar e na hora de ocupar a gente não ocupar. Precisa se colocar, precisa ocupar, porque a gente é muito subestimado, tem né? a personalidade forte, né? Tem que ser, a gente é subestimado, né? Mas será? Ainda mais eu sendo mulher, né? No ramo de produção, assim, eu que trabalho com festa, na minha região, eu sou uma das poucas mulheres que fazem produção, que tá ali fazendo produção e fazendo corre. A maioria é homem, que é isso, assim. Então, eu além de me posicionar, eu preciso me colocar. Porque se você não se coloca, você tá ali, mas é invisível. Você fica num plano B, sabe? Só no fundo de tela. No fundo de tela. Como que é esse protagonismo seu? Você recebe muitas pessoas que, tipo, duvidam da sua capacidade? Sim. Porque você lida com produção, então produção tem vários departamentos, várias áreas, várias pessoas, você tem que ter aquele contato burocrático, né? Aquele contato objetivo. Sim. Aquele contato mais delicado também. Como que é isso aí? Primeiro, quando eu trabalhava com produção já um tempo antes. Quando eu era na escola, eu era do Grêmio, eu já fazia festival de rock e rap. Então, eu já fazia esse tipo de produção, né? Mas era criança, não tinha muito de, estão subestimando, vamos fazer aí. Agora que eu retomei com a parte de produção, o primeiro evento, meio que, será que essa menina sabe o que ela tá fazendo? Né? As pessoas que já conheciam meu trabalho, sabiam, as pessoas não. E eu, assim, eu sou uma pessoa que sou competitiva.
comigo mesmo. Então, eu preciso entregar. Se eu cheguei pra você e falei, olha, eu vou produzir uma festa eu vou trazer a galera, eu tenho que levar. Porque se eu não levo, eu fico arrasada. Pra mim, meu mundo caiu, não fiz o negócio. E não é, né? Você não tem como comandar todo mundo ali que você vai divulgar. Mas entregar o trabalho é o que faz com que as pessoas tiram não sabia, mas ela é boa. Ela é boa. Eu já cheguei a ouvir, nossa, como que você fez isso? Nossa, você trouxe mesmo. Nossa, você entregou. Nossa, eu achei que você não... Achei que não. Achei que você não ia fazer, não. E olha, você manja. Tipo, sim, eu trabalho com isso. Então, tempo, né? Você tem uma filha. Mas você vai conseguir? É porque você tem uma filha e tal. Tipo, trabalho, né? Vou conseguir. Então, assim, isso também pra mim é um combustível, sabe? Porque também se a gente sente pronto pra tudo que a gente faz, a tomba é maior, né? A gente nunca tá pronto pra tudo que a gente faz. Todos os dias a gente tá aprendendo uma coisa nova. Então, às vezes, é muito ruim trabalhar, às vezes, com essa pressão, se você vai pra um lado só negativo, porque às vezes você fala, pô, ninguém fala, não, vamos aí. Mas as pessoas que te falam, vamos aí, elas estão ali te dando essa força, e quem fala, não sei, ela vai ver acontecer. Então, pra mim é muito importante isso como bagagem, né? Porque você só conquista o outro quando você mostra o que você faz. Ou como você faz, mas na ação mesmo, ou na entrega do que você propôs, assim. Uhum. E pegando essa questão do protagonismo, e pegando também outro assunto, você falou, né, que tá aberto a conhecer coisas novas. Você falou que trabalha como doula, né? Isso. Douleira, acho que doula. Doula, enfim. Doulagem. Isso. Como que é tipo, a representatividade negra nessa profissão? Porque eu vejo assim, um negócio de parto, né, para as mulheres, assim, para essas pessoas, ela é um momento, assim, é mais que especial, sabe? Uhum. Então, é todo um processo. Tem gente que é apaixonada pelo parto. Eu sou apaixonada por parto. Então, que a pessoa é apaixonada pelo processo da vida e tal. Como e é que único, tipo assim, não tem replay. Não existe replay. Isso. Por isso que tem que ser, tipo, profissional e tem que respeitar, a né? sua escolha. A protagonista. Totalmente. Que é a mulher. Isso. E é por isso que eu quero saber como que é essa área, como que é já incluindo esse contexto também, como que é. Sim. No geral. Então, eu acho que a questão de saúde, a gente entra numa questão saúde, e aí eu acho que tem menos acesso pessoas negras e periféricas a esse tipo de informação. As pessoas não sabem esse tipo de informação. Então, hoje eu trabalho numa produção de um coletivo que chama Coletivo Raízes do Parto. Que a maioria são mulheres negras que trabalham, né? A gente tá falando, nossa, tá acontecendo, né? Porque é pouco porque você não chega a informação pra você. Né? Não chega a informação para, às vezes, uma pessoa periférica que gostaria de desenvolver essa profissão como doula, que é importante. Ela auxiliar uma mãe que quer um parto humanizado. Ou aquela mãe que quer um parto humanizado, mas ela mora no bairro periférico e aí na UBS dela não vai nem falar sobre parto humanizado. Ou vai falar, mas só falar de uma coisa que a gente não sabe, ainda mais tratando do nosso filho com saúde, que a gente acha, que a gente vai no médico e precisa ouvir o que o médico fala e acreditar no que ele fala, porque você não estudou para isso. Então, você precisa ter a informação, e nem todo mundo tem. Então, e até, tipo, pra saber... um protagonismo bem pequeno, assim, sabe? De tanto acesso, né, para informar as gestantes. Hoje esse trabalho do coletivo ele faz no Sesc Santo André, que é justamente para a população do Tamarutaca, que é da região, ser instruída, ser orientada, que ela tem opção de escolha. Não é uma introdução, não, você vai ter que fazer um parto normal, um parto humanizado, não é sobre isso, mas você tem que ter o poder de escolha, você tem que saber que tem uma forma diferente de você ter o seu filho, tem uma forma mais... Porque é tenso, né, você ir com dor... E aí você não sabe o que tá acontecendo, o médico vai te dar um diagnóstico que às vezes você não entende, te deixa apavorado, você só quer que seu filho nasça com saúde. Então é importante você ter isso. Mas a gente não tem essa cultura, né? No Brasil de estudar sobre o parto. O parto ainda é a maternidade ainda é muito fantasiada, né? Aí é tudo lindo.
Você vai gestar uma criança, né? E vai estar tudo certo. E eu ainda, além do parto, eu acho que a amamentação ainda, que é o que tem depois, é muito mais treta. Muito mais. Porque o parto, assim, uma hora vai acabar. A criança vai nascer, não tem outro parto. Acabou. Nasceu o parto, acabou. E a amamentação? É livre demanda, se você for fazer livre demanda. E aí não tem idade. É mínimo 6 meses. Mas não tem idade pra parar. Você que vai ter que fazer o processo de desmame. E aí ninguém fala sobre isso. Então a mãe, quando vê que não é romantizado, cai no limbo, né? Cai no limbo. E aí é o apoio psicológico. Isso ela só descobre na hora, né? A gente só descobre na hora. E eu não sei, tipo, na hora real. Nasceu, sua mãe. Você é outra pessoa já. Você já... você é outra pessoa. Eu acho que o processo de parto é um processo de renascimento. Você renasce e seu filho nasce. É isso. Você renasce e seu filho nasce. Você já é outra pessoa, você já tem que cuidar de um outro ser em segundos. Nasceu, é seu. Pro resto da vida. Mamar, troca, é seu. E não tá dentro da barriga. E minha filha tinha 15 dias e eu cansada, assim, falando, meu Deus do céu, essa criança, ela é minha mesmo, né? Vai ficar aqui. Daqui 20 anos vai continuar. Vai continuar sendo minha. Você aceita, né? Você aceita. Não, você aceita. Às vezes eu olho pra minha filha, ela tem 7 anos. E eu falo, gente, eu sou responsável por essa criança mesmo, né? Tipo... Como pode? Porque é uma responsabilidade muito grande você educar uma criança. Princípios, né? Tipo, cara. Eu tava assistindo aquele Papo de Segunda e o Emicida tava falando, né? Ele falou, quando a gente tem filho é isso, né? Eles estavam falando sobre bagunça. A gente tem que tentar ser organizado pra mostrar que, tipo, olha... Então, você revê muito o que você faz. Porque quando você quer educar uma criança de uma forma legal, assim... Mas é você o básico, pensar. Né, também. Só educar o básico já deve ser muito difícil. Né? Muito. Imagina, minha filha tava na alfabetização na pandemia. Eu falei, gente, essa criança não vai... Como vai ler? Como vai aprender a ler? Como vai aprender a escrever? Nossa. E agora tá lendo, tá escrevendo. Mas assim... Você já ficou preocupada, né? Lógico, né? Só aula online, não é nada, né? Tipo, primeira série aula online vai fazer o quê? E aí agora, esses meses, assim, ajudaram muito ser o presencial pra desenvolvimento. Então, tudo você fica preocupado. Aí você fica preocupado, essa semana a criança não alimentou direito, precisa comer uma fruta por dia. Não, mas eu tenho que fazer uma rotina. E a minha rotina é muito doida, sabe, assim? Tem a disciplina de quem você tá cuidando e a sua, né? E a minha. Então, você começa também a gerenciar o tempo, começa a tratar o tempo como ele deve ser tratado, né? Isso, tudo muito assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu voltei a trabalhar fora, fiquei 5 anos trabalhando no CLT pra depois retomar agora em produção. E aí, 6 meses, assim, que eu tava trabalhando, eu chegava em casa, ela tava super agitada, dormia na hora que eu ia dormir. Então, eu trampava, chegava, cuidava e dormia. Era isso. Aí eu, não, 1 hora não vai dar. Ela tem que ter um horário pra dormir. Aí, ela começou a dormir, tipo, 10 horas da noite. Então, até hoje, assim, 10 horas é hora de dormir e ela dorme. E aí eu sei que eu tenho, tipo, vou ficar até 1 hora da manhã, mas eu tenho das 10h30 até 1 hora da manhã pra não fazer nada, ou pra fazer o que eu... fazer muita coisa. Tipo assim, é o meu momento. Porque senão você vive pra isso, assim. Vive só pra maternidade, vive só pra sua casa. E eu surto. Eu preciso... E você é mãe solteira, né? Eu sou mãe solo. Mais difícil ainda, né? Eu sou mãe solo. Que você não conta com outra pessoa ali no suporte. Não, hoje eu moro com uma amiga minha, ela mora comigo e tem mais uma filha. Então a gente... Caramba! Então é 2 gerações, duas duplas. 2 duplas. Elas têm, tipo, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de diferença. Então elas super conseguem dividir a energia, fica... A idade é parecida? Sim, minha filha tem 7, a Maria tem 9. E aí a sua amiga... Caraca, na mesma casa? Na mesma casa, as 2 são geminianas, inclusive. Tipo irmãs, né? Tipo irmãs. Minha filha fala que é irmã, né? Que fala, legal. Não, é minha irmã e tal. É super... É mais prático, né? Mas que eu falei, tem que ter rede de apoio. Não sei como mães solo, que não tem rede de apoio, sobrevivem assim. Eu bato palma, porque não dá. Eu não sei. Porque tudo você precisa fazer, né? Tipo, comida, trabalhar. Você precisa trabalhar e você precisa pensar em alguém pra ficar com seu filho. O que é rede de apoio? Rede de apoio, pessoas que te auxiliam. Por exemplo, eu tenho minha rede de apoio, que é minha mãe,
minhas irmãs, a minha amiga que mora comigo, essa é minha rede de apoio. O pai da minha filha, a madrasta dela que fica com ela às vezes. Então, essas são minha rede de apoio. Pessoas que eu posso contar pra cuidar do meu filho enquanto eu não posso. Quando eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Tem pessoas que não têm, tem mulheres que não têm rede de apoio. Mora longe da família, é sozinha, faz como? Eu não sei. Eu já fico desesperada. Porque é muito importante. É risco, né? Essa criança, ela cresce sem base, né? Pode ser, né? Não, ou ela vai crescer sem base, mas ou ela vai falar, essa minha mãe é foda. Porque é isso, a gente se desdobra em mil. Em mil. Geralmente, como que você conseguiu fazer isso? Tipo, hoje de manhã eu trabalhei, ela foi pra escola, tem almoço, eu queria fazer minha unha. Sabe assim? Mas eu tenho que cronometrar meu tempo. Se eu não cronometrar meu tempo, já era. Já era. Então, na hora que ela sai, eu trabalho. Ela chega, eu desligo e eu me organizo pra noite não trabalhar. Mas nunca dá. Dá 10 horas da noite, eu ainda tô trabalhando. Então, é uma dedicação 100%. Eu só não estou com ela quando ela tá na escola. Tipo, alguém tá cuidando. Ou quando ela tá no pai. E é diferente. Quando eu peço pra minha mãe ficar, ela fica. Minha mãe é ótima, minha família é ótima. Não tem problema. Mas a gente ainda fica, será que tá incomodando? Será que tá cansada? Será que não sei o quê? Que você se sente culpada, né? Se acontecer alguma coisa. Agora quando tá com o pai, não. A responsabilidade é igual. Quando tá com o pai, quando ela tá com o pai, eu falo, eu amo minha filha, amo. Aí a gente costuma falar, né? A gente, quando fala de maternidade real, ama os nossos filhos, mas é necessário estar grudado o tempo todo na gente, né? Porque a gente precisa não só pensar neles. Quando é o final de semana que ela não tá comigo, eu só penso em mim. O que eu vou fazer, as minhas coisas, não preciso pensar no como ela está e tal, de cuidado, sabe? Tá com o pai, tá tranquilo. Mas é complicado. Cara, é uma reflexão profunda, né? E tudo isso falando do parto, né? Como momento de nascença. Porque todo esse processo pós, ele é o resto da vida, né? Então vai evoluindo, tem as fases e tal. Mas esse processo, assim, do começo, ele é muito impactante, né? E acho que o que te fez seguir nessa área? Você fala, quero trabalhar com isso, eu quero ver como que funciona essa área. Porque é um momento, assim, né, muito marcante na vida da pessoa. Sim. E que, lógico, vem todo o processo depois, mas o processo depois você não participa. Então você participa naquele período de tempo ali. O que te fez ir para esse caminho? Meu parto me fez ir. Eu queria um parto normal, queria um parto natural. Tinha escolhido um hospital pra ir e fui numa palestra desse hospital e falei, acho que vai dar tudo certo. Acho que eu vou conseguir. E aí, começando a ver os procedimentos que o hospital fazia, eu falei, se eu estiver sozinha, talvez eu não tenha força, talvez na hora de dor e tal, eu acabe abrindo mão do que eu acredito ser ideal naquele momento. E aí, eu não tinha grana pra contratar uma doula, né? É uma profissão e tal. E aí, eu fiz uma vaquinha. Falei, gente, 7 meses. Quase faltava 2 meses pra nascer. Gente, quero fazer um parto natural, humanizado e tal. E aí, falei da doula. E aí, meus amigos super, não tinha Pix naquela época. Mas meus amigos super depositaram, eu consegui pagar, consegui fazer. E aí, ela ficou 14 horas comigo, ali. O tempo todo. Mas você já tinha conhecimento sobre a profissão? Eu já tinha conhecimento, porque quando eu engravidei, eu fui pesquisar sobre parto, assisti muito documentário. Da melhor forma possível e tal. Mas ainda assim, achei que sozinha eu conseguiria. Quando eu comecei a ver que existia muitas coisas que eu não sabia e que se tratava da saúde de uma criança para nascer, e se o médico falasse assim, olha, seu filho tá com alguma coisa que poderia esperar para tentar um normal, mas o médico vai me pressionar para ter um parto cesárea, eu vou cair. Eu vou acreditar e eu não vou conseguir me impor, né? Mas o que você acha que a cesárea viola, assim, na questão do parto? Qual que é a sua opinião sobre? Então, eu acho que quando você marca um parto cesárea sem que você entre em trabalho de parto, você nem deixou seu filho escolher nascer, né? A hora. Porque tudo tem um tempo. A não ser que seja de risco, a não ser que dentro do seu pré-natal, você vai precisar realmente ter um parto cesárea e tal. Mas até chegar nisso, realmente, o seu corpo vai sinalizar. O bebê, ele não sabe pra onde ele vai, mas ele sabe que ali ele não vai ficar mais. Então, ele entra em trabalho de parto junto com a mãe.
toda a parte de trabalho de parto, o bebê também tá junto. Às vezes é por conta de cansaço do bebê, cordão umbilical, várias outras coisas que o bebê não tem força suficiente pra ajudar a mãe na hora do trabalho de parto. Mas não tem muito como você já no primeiro mês, já no segundo mês, já falar, não, olha, a gente já pode marcar cesárea aqui pra tal data, que é o que geralmente acontece quando você tá dentro do particular, né, o seu médico já é cesarista, ele vai te induzir, ele já vai começar a falar, porque é assim, né, você vai na consulta e você fala, quero parto normal, aí o médico fala, vamos ver se você vai poder. Tipo, por quê? Por que eu não poderia? Calma, eu tenho a passagem pra sair, tá com alguma dificuldade, então você às vezes tem que convencer o médico o quanto você quer. A cesárea é tipo você forçar o bebê a sair? Não você forçar, mas assim, eu acho que parto deve ser bem traumático, porque é uma coisa que a gente não lembra, né? E quando geralmente as pessoas falam, a gente não lembra do nosso parto. Como que é esse processo? A mente esquece? Dizem que é um trauma muito grande que a mente esquece, né? Você não lembra nada do seu... Não. Quando tem gente que faz regressão e lembra do parto, e é bem traumático. Existem vários estudos sobre desenvolvimento de crianças de parto natural e de parto cesárea e de fórceps, porque existem traumas dentro disso, assim. Todos esses a pessoa não lembra? Não lembra. Ninguém não lembra. Porque pensa, você tá dentro da barriga. Sim. Sendo alimentadinho lá, você não faz esforço nenhum, tá tudo tranquilo. Aí você sai, geralmente é uma luz assim, com o ar-condicionado ligado. Pensa, você tá dormindo na sua cama, alguém fala que você não conhece, abre a porta do seu quarto, acende a luz, tira a sua coberta. É isso. É isso. Cara, eu fiquei perdido só de imaginar. Tô dormindo lá. Nossa. Aí alguém acende a luz, uma pessoa que você não conhece, fala com você, porque é a voz do médico e tal. O bebê tá ouvindo aquela voz aquele dia. Ela tá só ouvindo a voz da família, a voz da mãe. Ela tá ali num ambiente seguro. Se ela tá em trabalho de parto, se o bebê tá em trabalho de parto, ele já sabe que alguma coisa vai acontecer. E, geralmente, quando você faz o parto humanizado, você deixa a luz mais amena, temperatura mais quente, sem ar-condicionado, coloca uma musiquinha, cria um ambiente, porque seu filho tá nascendo ali. Ele tem que ser recebido da melhor forma possível. Mas imagina, eu já tive acompanhamento de parto em casa de parto que foi incrível, assim. É que a luz é forte, né? Que o escurinho, a mãe consegue colocar uma musiquinha, sabe? Consegue ficar relaxada, não tem uma tensão de alguém sem pelar o tempo todo, questionando alguma coisa. E aí, na cesárea, o bebê não entrou em trabalho de parto, às vezes ele iria entrar em trabalho de parto daqui uma semana, ele tá lá. Ai, hoje eu vou tranquilo, vou ficar de boa. Aí, de repente, alguém... Então, eu acho que, às vezes, a gente não consegue passar essa informação e não vai mudar a opinião das pessoas. Existe o medo, né? A cesárea é uma cirurgia. A gente não fala sobre isso, mas é uma cirurgia. Mas as pessoas, às vezes, se sentem mais seguras por falta de informação mesmo. Isso não vai mudar, mas às vezes você conseguir passar pra ela que é importante ela entrar em trabalho de parto, se o médico dela falar, entrou em trabalho de parto, ou se... Vamos ligar, vamos se falar e a gente faz a cesárea. Mas seu filho já sabe que vai nascer, já existe um procedimento do seu corpo. Às vezes demora mais até pro leite descer. É porque um corte ali na região da barriga? É isso? Às vezes seu corpo não entende, né? Que você já teve um bebê e que ele não produz o leite. Não é forma natural. Forma natural, como diz, é o parto normal, né? Sim. Então é fisiológico, né? A gente ter criança, ter um bebê em parto normal é fisiológico, assim. Eu tava aqui pensando, né? Eu acho que o parto do ser humano, ele é a forma mais complexa de se gerar vida. Porque, sei lá, você pega animal, por exemplo, o animal coloca um ovo e a vida se desenvolve dentro do ovo. Não faz parte do corpo. Eu fico pensando assim, né? Tem todo um processo. Você passou pela questão do enjoo, de vomitar. Sim. Não, vomitar não, mas eu fiquei, os 3 primeiros meses, morta. 100% bem. Morta. E tudo isso pra gerar uma vida. É quase um ano, né? 9 meses. 9 meses. Até 42 semanas pode nascer. Até 42. Pra você gerar uma vida. Então, por isso que acho que tem pessoas que, como você, são apaixonados por esse processo, né? Gente, porque é uma coisa ver bebê nascendo tem medo, é né, tudo. Ver bebê nascendo é tudo.
É tudo. E é apaixonante também. É apaixonante, é tipo um serzinho novo, saindo de alguém, uma vida. Explicar, e nasce, já ouve, já mexe, já coisa. Acho e tá com assim, né? Tá vida, né? Tipo, não é uma coisinha. A pessoa tá se... Saudades Nossa, da mano, minha filha bebê, não Mas, sinto. tipo, aquele choro, né? Típico. Tá ligado? Tipo, eu tô vivo. Nossa. É. Não, é muito assim, se você para pra pensar, é uma coisa que você não consegue explicar. Não. É totalmente não. além da compreensão. Eu sei que é tipo, muita dor, mas não lembro da dor. Eu sei que é muita dor. Sim. Mas pra mim valeu dor é muito. real, né? É Isso muito real. Mas valeu muito a pena. Assim. É uma dor de morte. É o contraste, a É uma dor de tensão. morte. Tipo, eu vou morrer. Mas você não morre. Quer dizer, morre Sim, e nasce uma sim, nova sim. pessoa. Mas você não lembra também. Você não lembra. Não é uma dor que, tipo, sei lá. Dor de dente, por exemplo. Você começa a sentir um pouquinho, você fala, puta, dor de dente é foda. Então eu já vou no dentista. Sim. Agora, parto, você esquece. Você sabe que é muita dor. Mas eu não consigo mensurar o nível, assim. Não consigo. Mas valeu a pena. Nasceu uma Com bebezinha. certeza. É, tipo, tem a parte de tensão, que é a primeira parte, e tem a parte da luz, né, depois. Então, tem esse contraste, né, nossa. no espetáculo parto, assim, tá ligado? Aí, tipo, dando a luz, é tipo, sei lá, sabe a cena do Simba lá na... lá nas caras, tá ligado? Coloca a criança pra cima. Uhum. E depois começa o desafio de ter que Não, cuidar da E criança. você vê que é uma coisa tão bonita que tem vários programas. Você falou que conheceu pelo programa, não foi? Que você viu, começou a ver programas de parto e tal. Sim, dolagem. Tinha uma série na MTV gringa que era muito legal, que era sobre parto. E tinha alguns estados que disponibilizavam a equipe médica para parto domiciliar. Era incrível. A pessoa ligava e aí a equipe médica ia até a casa da pessoa, ou você ia até o hospital a maternidade humanizada e, tipo, isso há muito tempo atrás, ainda nem tem, né, isso no nosso sistema de saúde. Pelo contrário, a gente tem um sistema de saúde indo contra, né, tipo, a nova cartilha do governo Bolsonaro foi mudada. Então, quando o bebê nasce, você recebe tipo um livrinho, né? Antes, na minha época, era só uma caderneta de vacina. Agora é um livrinho com orientação, febre, as principais vacinas, Muito bom. Isso, as doenças e tal, sobre parto, sobre amamentação, e tem a cartela de vacina. Foi mudada essa cartilha. E aí ela tem, falando até de procedimentos que são considerados violação, violência obstétrica, né? E aí você perde isso, porque isso vai para toda a população que vai fazer atendimento na UBS. Então, tipo, imagina, eles tiraram, porque a cartilha da minha filha ainda tinha sobre parto, e aí colocaram, tipo, falando mais sobre o procedimento cirúrgico, falando mais sobre um procedimento que não é, tirando muita informação da população. Então, esse coletivo que eu tô trabalhando, que é o que faz esse trabalho no SESC, ele tá criando uma cartilha justamente ilustrativa, com ilustração de vários tipos de corpos, vários tipos de etnia, vários tipos de raça, pra todo mundo se ver ali e passar as informações completas, né? Então a gente tem essa resistência também, né? A gente tem essa manipulação do nosso governo que vai contra o que a gente busca para a evolução das pessoas, né? É sobre isso, assim. Eu acho que tudo isso que a gente tem de crescimento tecnológico que deu um boom é para nossa evolução, assim. E aí é necessária essa informação, porque... Necessário se informação, você pensar, né? Por exemplo, a população mundial cresce a cada dia, então tem muito mais nascimentos do que mortes todos os dias. Ou seja, precisa dessa informação para todo mundo, todos os dias. Sim, É uma coisa constante, né? E não chega. Não Sim, chega. Então. Essa informação não chega. Por isso que é praticamente voluntariado essa informação que vocês fazem, né? sim. É de vocês, não é uma coisa, Sim. sei lá, organizada pelo governo, que tem um padrão. Não, ali. e as pessoas que quando têm acesso a isso, falam, não sabia disso. Aí vão conversar, sei lá, com pessoas que com certeza estuda, vai saber do que eu tô falando. As pessoas não sabem. Então é algo muito essencial, faz parte da vida de muitas mulheres, todas as mulheres que estão gestantes, e elas não têm informação. Não chega. Não chega. É um processo de resistência, né? De quanto mais... trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, assim. Por isso que quando eu tive a minha filha, falei, essa profissão eu preciso saber. Como que a pessoa... A minha doula me conheceu no dia do meu parto.
Porque ela foi backup da doula que eu tinha chamado. Minha outra doula tava em parto e levou a backup. E aí, ela não me conhecia e ela se entregou pro meu parto, assim, ó. Não, vamos lá. E eu falava, não aguento mais, eu vou desistir. Ela falava, vamos tomar banho, vamos fazer massagem, vai acontecer, tá tudo certo. Ela sempre monitorando o bebê, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, eu falei, eu preciso saber como que é essa profissão. E o curso é exatamente uma imersão no universo feminino que não tem, né, um olhar para a medicina ainda. Muitas questões de doenças que acontecem só com mulheres ainda não tem desenvolvimento, ou muitas coisas que tem procedimento só para mulheres tem nome de médicos homens, né, porque não foi estudado por uma médica mulher. Então, assim, é um outro homem falando de um corpo que ele não conhece. É o que acontece. Então, assim, a gente vive nesse retrocesso, né? As coisas já evoluíram. Falta a gente conseguir levar informação para todo mundo. Que elas podem, sim. Tem hospitais hoje que tem doula voluntária. Às vezes você não tem condição, mas você pode escolher. Tem casas de parto hoje que atende SUS. Então, assim, não é algo... quando eu tive alívio, eu acho que era algo muito mais... fora da questão de orçamento, não tinha tanto isso sobre doula no SUS, em hospital. Hoje não, é possível que a gente consiga levar esse tipo de atendimento para a população periférica. Dá para fazer, sabe? Existem caminhos que são de forma gratuita para isso acontecer. E é bastante procurado essas doulas do SUS, assim? Então, quem sabe é bastante procurado, mas quem não sabe... É tipo, por que eu vou querer uma doula? Tipo, quando fala doula, geralmente a pessoa fala parteira. Não fazemos parto. Boa. Acompanhamos pessoas no Explica então a diferença parto. dos dois já. Parteira faz parto, né? Certo. Parteira é uma enfermeira obstétrica ou uma parteira especializada naquilo. Agora, a doula não faz parto. A doula faz o acompanhamento com a gestante, com o acompanhante dela. Não faz parto. Na pandemia a gente teve uma dificuldade, né? Doula não entrava, assim. Então teve pessoas que tinham até doula e não pôde entrar. Como necessário, né? Não, ainda mais pela pandemia. Muito bebê nasceu até com a ideia de ter a doula, mas não pôde. Entendi. Não pôde. Quais características humanas, assim, a doula tem que ter ali, em todo o acompanhamento ali com a gestante? Eu acho que hoje o que falta que eu vejo que a parte de doulagem, a parte humanizada, né, dessa questão de nascimento, eu acho que... Deixa eu pensar. Porque a doula, ela faz esse atendimento, mas ainda assim tem pessoas que estão dentro do parto humanizado que não tem muita humanização, sabe? Porque é uma parte rentável de financeiro, né? Quem tem condições financeiras consegue contratar uma doula e uma equipe médica que é 5, 6, 8 mil reais para estar na sua casa. Então, às vezes, você vai trabalhar com pessoas de parto humanizado que não são tão humanizadas. Então, eu acho que é importante as pessoas terem essa empatia, que às vezes falta na enfermagem. Você vai no hospital, você vai ter bebê, a primeira coisa que você ouve da enfermeira é não grita, você tá gritando, não tem empatia. Às vezes, aquela enfermeira não teve filho, não tem acesso a uma criança, não teve acesso a uma gestante, mas ela é profissional para aquilo, mas não tem a empatia daquele momento. Aí que tá, ela não sabe equilibrar o lado profissional com o lado humano. Porque ela isso, não é uma baciada. Cada mãe daquilo que você tá atendendo, cada uma vai ter o seu filho. É uma vez só que cada criança vai nascer. Então, acho que a diferença do parto humanizado de quem trabalha com isso é entender a importância daquele momento, daquela mãe, o protagonismo. Geralmente, mães não são ouvidas no hospital, né? Então, tipo, você tá gritando, não faz isso, não vai poder comer. E aí, a doula tá ali, não. Ela é a mãe, ela é a protagonista disso, ela pode também fazer as próprias escolhas dela. Vamos respeitar. É muito sobre respeito, eu acho. O parto humanizado, assim. Pode ser que você finalize com uma cesárea, porque a cesárea é para salvar vidas. Não é sobre contra a cesárea de forma alguma. Não é. Mas é sobre você poder escolher e não ser, né, coagida ali naquele momento para fazer o que é mais prático pro hospital. Ou mais prático pro médico. Porque pensa, cada mãe vai lá 15 horas. Então, se ocupa leito, se ocupa alimentação, se ocupa estadia.
Quando você tem um cesárea, você tem uma hora certinha, um cronograma, né? Nasce aqui, nasce ali. Então, você tem um giro maior. É o comercial. Não é... É tipo uma fábrica, né? E o médico um negócio. O médico de hospital como ele, tipo, ele tem horário ali do parto, tipo, vou iniciar o parto aqui em 1 hora e vou acabar ele 3 horas porque vai ter outro parto. É tipo isso? Quando é cesárea, ele consegue saber, né? Tipo, eu demoro tanto pra fazer uma cesárea. Então isso eu ele acho uma consegue problemática. agendar. Isso eu acho, mano, uma puta Ele consegue, problemática. essa problemática. Isso não tem que ter horário comercializado. É Isso comercializado. é Então, tipo, eu não posso atender porque eu tenho outro parto, porque eu marquei com outro parto. Você vai falar isso pra mãe, tá ali na maca, tipo... Ou querer acelerar até o parto natural, assim. Eu já cheguei com gestante com 10 dedos de dilatação, mas isso também não quer dizer que o bebê vai sair naquele momento. Existe um processo também no expulsivo, que é pro bebê nascer. Deu 10 dedos, não espirrou, nasceu. Não é assim. E às vezes eles querem acelerar, tipo, mas e aí? Fazer procedimento, fazer manobra, tá tudo bem, o batimento tá tranquilo, porque é isso, bebê tá saudável, a mãe tá saudável, vamos continuar nesse processo. A gente tem uma interferência se as coisas não começam a encaminhar bem, mas tá sendo assistida, tá tudo certo, vamos manter no plano. Muda-se o plano se as coisas não estiverem certas, sabe? Mas a parte de hospital é muito isso, né? É tipo... o que passa nos vídeos de parto é rapidez. E eu acho que aqui... Isso, aí ali as é que pessoas tá a falam problemática. assim, o médico tá fazendo ela sofrer, porque ela ficou 8 horas lá sofrendo, vamos entender quanto tempo mesmo demora um trabalho de parto. Às vezes 8 horas não é um trabalho de parto muito longo. Às vezes se ela teve em 8 horas, foi bom, né? Às vezes é isso, você não tem como saber quanto tempo vai durar seu trabalho de parto. Mas, sendo saudável, pode durar bastante horas. É que as pessoas não têm essa noção, né? Porque aí você, que nem você falou, minha ideia é o quê? A bolsa estourou, o bebê vai nascer. E não é. Tem até aquele tempo, né, de 72 horas. Isso, tem um tempo da bolsa rota, tem várias coisas, tem vários procedimentos, assim, que aí a ideia seria, em último caso, vamos fazer a cesárea. E a gente hoje luta pra desmistificar isso, né? Que na ideia que é, último caso, a cesárea. Hoje a gente tem, não, eu vou fazer cesárea. Se der, eu vou tentar o normal. É isso, se der, eu vou tentar o normal, mas... Vamos já acreditar que vai dar. Tá tudo certo, você tem um corpinho, tá tudo saudável. Vamos nessa linha. Nessa diferença, né, do cesárea e do parto normal, qual é o que deixa, assim, a mulher com mais consequências, assim, depois do parto, assim, mesmo que sejam momentâneas ali, né, que deixam com mais coisa, assim, dolorido e tal, tipo, né? assim, só uma parada pra falar, eu, assim, do meu lado, assim, homem, observando, eu acho que o parto, ele deveria, tipo, ser um dia, assim, sabe? Um dia especial ali pra mulher. Não aquelas 4 horas, sabe, 3 horas, enfim. Vai, tá acabando o tempo aí. Não pode ser isso, tá ligado? Tem que ser um dia, mano. Sim. E sei lá, acabar. Mas tem mãe que quer só, tipo, não quer sentir dor, né? Não tem gente que não tem isso, não quer sentir dor, não quer o bebê quer já voltar pra casa e tal. Existe, depende do parto, se o parto for hormonizado, se não tiver tanta interferência e tal, a recuperação é bem melhor, assim. Eu tive a Lívia e aí eu cheguei no quarto e já, tipo, levantei, sentei e tal. A cesárea você tem um tempo maior que você fica. Primeiro que a cesárea você fica em jejum, né? Você marcou a cesárea, você já fica em jejum. Quanto tempo de jejum? Não sei. Não fiz cesárea. E que geralmente quando é cesárea, quando eu tô dolando, não tem essa parte de jejum porque, vai pra cesárea. Então não tem como você adivinhar, acaba não ficando em jejum. Mas, tipo, jejum, aí quando você volta, você precisa ficar deitada porque tem a anestesia, tem que esperar a anestesia, senão pode ter consequência. Tem gente que fica depois do parto fica com muita dor de cabeça por conta da cesárea, porque levantou antes. Tem o procedimento do leite, que às vezes demora mais, porque o corpo tem que entender que expeliu um bebê, né? Nossa. Tipo, é um processo. Não, eu fico aqui pensando, né? Mas tem gente que é super, nossa, minha experiência de cesárea foi ok, já teve leite, já foi ótimo. Tem gente que a experiência do parto normal também não é legal. Então, tipo, meu parto não foi legal, foi traumático. É que tem um sentimento de ansiedade também, assim, do lado da mãe. Porque, tipo assim, tem aquele sentimento de, pô,
Quero meu filho logo. Tipo, então vai logo, tá ligado? Tipo, não sabe aproveitar o momento. E eu acho que isso Não, é o chá revelação de hoje, né? Antes era o quê? Ultrassom. Ultrassom era o chá revelação do pai e a mãe ir lá e ver o sexo do bebê quem quisesse. Hoje, você tem 1 mês, 2 meses, você faz o exame, você cria um chá revelação, porque a sua ansiedade é tão grande saber qual que é o sexo. E você encurtou esse processo. E você vai aumentando a ansiedade daquela pessoa, né? E é isso, porque eu tava ansiosa pra saber se era menino ou menina até, tipo, 5 meses. Porque eu esperei a data pra fazer o exame normal. E aí, tipo, depois disso, menina. Aí você, aquela ansiedade, aí você, vou fazer o chá. Então agora as pessoas fazem o chá revelação em 2 meses já. Né? Tipo, é tudo muito rápido, não tem essa expectativa de curtir, de entender que você tem 9 meses pra entender como funciona a sua gestação, como que é a amamentação, como é o puerpério, que é o depois. O puerpério é um período depois da gestação que a mulher passa, que é muito importante. Se ela não for assistida, ela pode entrar numa depressão pós-parto. É exatamente isso que eu queria entrar. Porque a gente tava falando do pré, do durante, como que é o pós. O puerpério é o caos. Puerpério é o caos. Mas... Caraca, caos. Nem falava forte. Ele é um caos, porque você tem que lidar com seus hormônios que estão malucos desde a gestação. Organismo, seu corpo vai modificar, né? Porque você tá amamentando uma criança, você tem uma demanda de leite, gente. Tem uma demanda de leite pra amamentar. Você tem uma demanda de você tira, né? Na verdade, você se esquece, né? Nesse momento, você tem a demanda da criança. 100%. A gente libera hormônios, né? Ocitocina, e a gente fica por tudo. Então, a gente fica 100% voltado pra criança. Voltado. Aí, você perde a sua identidade. Quem eu sou. O que eu gosto. Será que eu vou... No mundo animal como assim mãe também? Quando uma cachorra... Você faz um parto, ela fica também, né? Sei. Ela fica? Eu não faço ideia. Acho provavelmente, não sei. Ela fica perto assim dos filhotes, aí, sei lá, mas é mais rápido, né, eu acho. Instituto de proteção, aí, o puerpério é bem... Tem, tipo, quando, sei lá, um animal tem um filhote, aí eles atacam. Sim, tipo, porque... Esse pássaro, né? É aquela fase da mãe quando até vai voltar pra trabalhar, né? A gente fica nessa ideia, só eu vou fazer bem, a minha filha vai parar de respirar se eu for ali. Não vai. Mas será que vão fazer do jeito? Mas ela gosta do jeitinho que eu faço. E aí você tem que trabalhar do tipo, não dá pra fazer isso 100%. Ela vai ser bem cuidada, ela vai tá tudo certo. Você faz do jeitinho que ela gosta, mas outra pessoa também vai fazer, ela vai se alimentar, ela vai sobreviver e você vai eliminando. Mas tem puerpério que dura 1 ano, 2 anos aí. Nossa, é um processo longo. E psicologicamente é um desafio, né? Totalmente. Porque tudo que você fazia, ainda mais porque quando a criança tá dentro da barriga, você leva ela pra onde você quiser, né? Sim. Não precisa alimentar. Não precisa... Se você tem disposição, você tá sendo uma gestação saudável, tá lá, não precisa limpar a fralda nem nada. Saiu de fora, tem que limpar a fralda, ela vai acordar, ela vai chorar. Sua rotina muda completamente. Completamente. Tipo, até você entender, aí você vai criar uma rotina. Pra criança é novo também. Ela não sabe que ela tem que mastigar, que ela tem que sugar o peito pra mamar. Tipo, ela recebia a comida pelo cordão umbilical. Ela fica incomodada. Aí, quando você começa a ter filho, eu gosto de bastante de estudar. Então, cada fase da criança é um pico de desenvolvimento. Então, ela tá com sono, ela chora, porque ela não sabe que ela tá com sono. Sabe assim? Caramba. Ela chora porque ela não sabe que ela tá com sono. Ela tá irritada, ela insiste porque ela não sabe que aquilo ela tem que dormir. O cérebro não se formou. Tipo assim, é novo, ela tá aprendendo a viver também. Tipo, o que é isso, né? Que é quando a criança cresce, e aí começa a fazer birra, ela começa a te testar. Se eu fizer aqui, isso será que ela vai... do ser humano. Ser humano. Acho que o choro é o primeiro instinto, deve ser, né? É o primeiro instinto. O sono deve ser o segundo, isso, talvez. Né? Já nasce, né, chorando. Já nasce chorando, pedindo socorro, com certeza deve ser. Porque é bizarro. Ela não nasce dormindo, nasce chorando, cara. Tem criança que nasce dormindo, mas a maioria nasce chorando. Caraca, é porque é bizarro você parar pra pensar, tipo, você tá acabando de nascer. Tipo, você não tem referência de nada. Você tá entendendo agora. E a mãe também, né? E a mãe também. Tipo,
sem referência de nada. Aí descobre que não é um romantismo. Sim. Descobre que tem dia que você vai esquecer de tomar banho, escovar seus dentes. Várias vezes. À noite falar, nossa, não escovei os dentes. Então é um caos mesmo. Caos. E as coisas vão se normalizando. A ideia é essa, mas apoio, rede de apoio. Rede de apoio pra... Eu costumo visitar Nas criança, empresas também, né? depois que elas têm vacina e tal. A gente aqui no Brasil tem hábito de visitar recém-nascido, mas, gente... A família inteira lá no bebê, né? A mãe cansadíssima, pega a criança, deixa a criança tudo irritada com o corpo, porque com o corpo dolorido, pega tudo. Quinto grau. Gente. O amigo do primo. Aí a criança vai embora, todo mundo vai embora, fica a criança. Já, só pra pegar a criança. Então, assim, quer ajudar a mãezinha? Vai na casa da mãezinha, leva a marmita. Leva a comida congelada, leva a fralda, lava a louça dela, fica com a criança pra ela dormir, fica com a criança pra ela tomar banho. É esse apoio, né? Não é... Você vai ter muito tempo pra curtir a criança. A mãe não tem tempo pra ela nesse momento. Então, assim, as pessoas não têm essa noção. Né? Eu vou pra auxiliar. Não vou nem entrar, trouxe aqui uma comida pra você. Não, ó, você precisa dormir? Eu vou ficar aqui, ó. Vai lá, é esse apoio que a mãe precisa na rede de apoio. Não é um monte de gente na casa dela. E o das empresas precisa ter também, bagunçado. né? O das empresas. Sim, o ideal seria. Que tem empresa seria. que, tipo, não remunera, né? Ou obriga, sei lá, a mãe a trabalhar. É pouco tempo, né? Porque é 4 meses. A mãe precisa voltar e ela tá amamentando, né? É pouco Deveria tempo. ser 6, né? Que o mínimo Deveria é 6. ser 1 ano, né? No mínimo. Tanto tem pro... psicológicos, os danos, acho que o que fica ali, os últimos são resquícios. sequelas, né? Porque como É você sequela, volta aí, mesmo isso que daquela indiretamente. do mamífero ali, né? Sim. Você se sente totalmente desprotegido depois que você começa a não estar com seu filho. Você sente a fragilidade, né? Às vezes eu achava, eu andava tanto com sling, que é aquele tecido, eu andava muito com sling. Quando eu comecei a deixar minha filha, às vezes eu vou no mercado e vou deixar ela com minha mãe, qualquer pessoa. Eu achava que eu tinha perdido ela. De tanto que eu tava acostumado com ela perto de mim. Meu Deus, eu tô no mercado, esqueci a Lívia. Não, ela não tá Isso comigo. deve ser normal. Isso que é... Porque é uma... Então, imagina. E sentimento de culpa? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nossa. Tipo, tudo a gente sente culpado. Tudo. Se a criança, a gente demorou pra, sei lá, trocar a fralda da criança, não demorou, a criança tá assada. Nossa, eu sou péssima mãe. A criança ficou doente. Nossa, eu sou péssima mãe. A criança, sabe, assim, a gente tem uma culpa que nasce com a gente. Porque a mãe, ela é muito responsável pelo cuidado do filho. O menos pior. O homem não, o homem tem 5 dias. Isso é verdade. E o menos pior nesse contexto. O homem tem 5 dias pra ficar em casa, tudo bom? Enquanto a mulher precisa de rede de apoio. Sabe? Versão de valores, né? No papel do pai e da mãe, né? Também isso se mostra, né? Porque tem muitas mães solteiras, né? Mãe solo, mano, como que faz? Muito difícil. Os pais que não ajudam só quer, tipo, brincar, tá ligado? Quer brincar. Que aparece, sei lá, no fim de semana, some, depois volta. Né? Entendeu? A realidade da maternidade, gente. Não é romantizado, né? Não é. É assim, passando por tudo isso, você fala... Eu costumo falar, ótimo, pra mim tá ótimo. Uma criança, uma filha, não quero... Não pretendo ter outro, porque a experiência de ser mãe já tá acontecendo. Check, experiência de ser mãe... Porque é para o resto da vida, assim. E a gente tem uma carga mental, né? De responsabilidade com a criança imensa, assim. Eu tô pensando, o que eu vou dar pra ela pra comer, o que eu não vou dar pra ela pra comer, ela precisa estudar. Será que eu tô olhando o caderno dela? Não, será que ela tá aprendendo direito? O que ela tá assistindo? É uma coisa bizarra, porque você vive isso, mas a gente, que somos 2 moleques, né? A gente nem imagina. Só tem, tipo, observação, assim. Tanto que é uma coisa perguntas que até clareia, né? Mais a mente, perguntas. assim, Sim. de pensar nessas coisas, né? Porque eu mesmo, você não para pra pensar isso no dia a dia. Agora, quando você vive isso, essa realidade... O que você brincava quando você era criança? De carrinho, de brinquedo, de... É isso. Jogar bola. É isso. A gente é condicionado a cuidar de criança, a cuidar da casa. E isso é bizarro, porque é um machismo estrutural muito grande. O menino pode brincar com a boneca. Ele vai ser pai, se ele for grande e quiser ser pai. Ele precisa achar que isso... Ele tem que saber que isso faz parte do cuidado dele. A gente cresce, tipo... eu tenho uma bebezinha. Então, você já...
Não é que é instinto, é que a gente cresce aprendendo isso. Se todo mundo crescesse aprendendo isso, a gente tinha bem dividido ou mais dividido do que é. Então, a responsabilidade não é minha, não. Não, qualquer coisa eu compro um carro, vai facilitar, porque é isso. Aí o homem vai e fala assim, não, com essa criança agora a gente precisa comprar um carro. Aí eu vou comprar um carro. Porque é o que ele brincava, era o carro. Aí a mulher tá pensando, gente, só queria que ele entendesse que ele também tem que cuidar da criança. Né? Porque se não for... E geralmente o que acontece? Quando o homem tá disposto e a mulher também, aí ela faz essa educação, né? Faz essa orientação de ele se desconstruir como eu também sou responsável e é igual. Por que eu tenho que ter mais responsabilidade por ser mãe e você que é pai da criança, não? Pra mim não faz sentido. Tanto é que ainda a gente tem o trabalho do parto inteiro, carrega a criança 9 meses, amamenta até o tempo que, né, a criança quer. Acho que e ainda assim a carga maior de cuidado é nossa. Uma coisa que eu lembro que até o Souza falou no começo dos Papo 10, quando os assuntos eram mais abertos, assim, que você falou que a ligação afetiva com a mãe é muito maior, né? E é verdade isso. Certeza. Eu penso assim. Mas no sentido de responsabilidade, eu também acho que é igual. Tem que ser igual. Mas na ligação afetiva, é sem dúvida com a mãe. Mas você não acha que isso seja por conta de uma construção estrutural? Sim. Porque você já é associado que a mãe vai cuidar de você. Meu pai talvez não, mas a minha mãe vai. Sim. A minha mãe vai cuidar de mim. Então eu vou ficar grudadinha na minha... Ela não pode ter o momento dela. A minha mãe não tem opção. Minha mãe tem que cuidar de mim. Meu pai já talvez... Isso já tá... Faz muito tempo. Isso, então, né? A gente já nasce... Tá tudo bem se o pai não puder. A mãe que não pode não poder. Tá tudo bem se o pai não puder, mas a mãe... O pai não pode fazer um esforço. Agora a mãe, se não fizer... Mas a próxima geração não tá mudando isso? Não tá... Eu acho que a próxima geração vai ter menos filho. Não tem mais filho. Eu acho que a próxima geração vai ter menos filho. Né? Menos filho. Um filho só, filho único, né? Eu acho que vai ter mais esse equilíbrio, esse consenso, assim, sabe? Acho que essa diversidade, ela deu esse equilíbrio, assim, em questão de você cuidar do seu filho, tá ligado? Essa noção de... A gente tá falando da nossa bolha, né? A gente tá falando de pessoas que têm acesso à internet, que são antenadas. Aí, se a gente falar no meio, a gente ainda tá dentro. Eu, que tô... Dentro da minha bolha, por exemplo, eu tenho mais amigas que moram sozinha, que buscam independência financeira, independência profissional, do que pensar no casamento. Como eu não era uma pessoa que pensava no casamento, mas eu tava dentro dessa estrutura de família. Né? Tem que casar. Não de ter que casar, mas isso ser o correto pra se fazer no percurso. Tanto é, não involuntariamente, assim. É uma etapa. Porque eu sempre fui uma pessoa bem de boa, assim. Não, eu quero casar. Nunca foi isso. Foi natural. Foi natural, mas aí você vê que você entra dentro de um segmento que às vezes não é muito o que você iria pra outro caminho. Sabe? Você iria pra outro caminho. Se eu tivesse acesso a outro tipo de mundo... Sim. Né, do que numa construção de, você namora alguém pra quê? Pra casar, pra ter filho. Se eu tivesse uma outra desconstrução de relacionamento, eu talvez não teria casado. Porque eu falo assim, minha irmã tem a minha idade quando eu casei. E hoje, imagina, não é o que ela pensa. As minhas irmãs não é o que elas pensam, assim. Minha irmã tem uma irmã que mora na Bahia. E vive a vida dela, não é o que ela pensa. Então, mas na minha cabeça, eu sou a irmã mais velha. Então, a referência da minha família, eu segui os passos. Depois que eu separei, eu falei, gente... Por que era essa referência na sua família? Eu tinha a minha família é evangélica, né? Sim. Então, sempre foi isso. Casamento é tipo um contrato ali de... É isso, a sua vida porque é isso, né? Você tá dentro de uma religião... Sim. E aí, você vê mesmo, esse é o sentido da vida de quem vai, né? Pra uma igreja, ainda mais evangélico. Então, você namora, não vai ficar namorando todo mundo, sabe assim? Sim. Então, você namora, escolhe um varão, vá casar, e aí tem o filho, aí tem a família. Por isso que muitos casamentos não são... É uma regra da religião ou não? Não sei, mas é que a religião geralmente não valida a pessoa, parece que é solteira, sabe? Assim, parece que casal dentro de igreja... é a mesma coisa, parece que casal dentro de igreja é tipo, você tá unindo a família e tal. Família e você tradicional brasileira, Deus acima de tudo. Eu não sei, hoje eu não frequento mais, mas eu não sei como seria eu
eu, na minha vida como mãe solo, não pensando em casar de novo e tal, porque é isso, mas você separou, mas você não vai casar de novo? É que, sei lá, eu vejo assim como uma coisa, tipo assim, a religião é pra, tipo, domar as pessoas, sabe? Você é casada, ela vai ficar de boa, não vai a fazer mal pra regra. ninguém, tá? E eu fui involuntariamente pra esse processo. As minhas irmãs, involuntariamente, era o que, sabe, você vai caminhando, que tipo, você cresce ouvindo. E minhas irmãs já vieram com uma referência muito mais ampla, fora da questão religiosa. Elas se relacionam muito mais livres. Muito mais livres. Porque a religião, ela, tipo, eu vejo assim, que ela não entra de uma forma natural ali no ser humano. Ela entra, tipo assim, ditando, como uma ditadura. Imposta, em tudo. Imposta. Impostando tudo é muito errado. Você não pode fazer isso, que é muito errado. E aí se perde o que é a base, né? Eu tava assistindo o Papo de Segundo e o Fábio Porchat foi pra Israel. E aí perguntaram pra ele assim, mas e aí, você voltou mais religioso e tal? E aí ele falou, eu voltei... Jesus era da hora, né? E era um cara que pregava só amor e acolhimento, né? E sem segregação, né? Ele nem até um favor de religião. Não, ele pregava o amor. Ele pregava o amor, a aceitação, o perdão. E hoje você não consegue perdoar alguma pessoa que, tipo, mano, não tem a mesma opinião que você. Você mata qualquer pessoa porque você não tem empatia, você não tem amor. Você vai numa religião e não é amoroso com a sua filha ou com a sua família, sabe assim? Então se perde, né? Qual que é o princípio da... Você segue a Bíblia, Jesus, Velho e Novo Testamento, mas ele prega o quê? Ele prega amor. E você? Consegue? É difícil. É que muitos também seguem aquela... Isso é uma bosta. Mas quase todas as famílias seguem, assim, conservadoras. A família tradicional brasileira, tá ligado? Verdade. E aí tem coisas ao redor... Que aí elas começam a, tipo, deturpar a sociedade, mano, em relação a isso. Porque já tem essa parada zoada que é a família tradicional brasileira, tem que seguir um padrão e tal. E tem coisas ao redor. Que aí já vem, sei lá, armar a população, tá ligado? Tipo, coisas ali que, querendo ou não, estão aliadas indiretamente com essa parada, tá ligado? E aí, tipo, você fica... Caraca, mano. Então, tipo... É um problema além, sabe? Um problema além, estrutural. Porque, ainda assim, a gente tá... a maioria da população tá dentro disso. Ainda mais hoje pela internet. Parece que tudo que a gente pesquisa, a gente já sabe, né? Tipo assim, não, mas eu pesquisei, estudei sobre isso, a internet tá lá, eu já sei. Eu já sei. Eu não sei disso, mas eu vou lá no Google, vou ver um vídeo muito no YouTube. Raso, né? Tá muito por aqui, assim. Muito por aqui, muito raso, né? Isso que a gente obtém informação. Quem não obtém, que tá dentro da televisão aberta, que ainda vai colocar ali o papo da novela, a referência que a novela passa. Hoje a gente tá passando por um processo de mudança de referências, né? Incluindo musicalmente as pessoas trans, incluindo as pessoas não binárias, mas... Na minha época, com 21 anos, não tinha isso, não era, a gente não tinha essa representatividade. Então é isso que a TV aberta traz através da música e da arte, da internet, a gente consegue atingir essas pessoas, que talvez está lá em casa e falando, nossa, mas eu nunca vi uma pessoa dessa na televisão. Tá, mas essa pessoa existe, ela também tem que ser respeitada, ela é um ser humano e você tem que chamar ela desse jeito. Ó como a gente você começa a educar. A gente pegou todo esse contexto e a gente, falando da sociedade, né? Pelo fato de hoje tá mais aberto nessa questão e ser comentado na televisão, né? Em grandes mídias, a gente pode ter uma visão otimista pro futuro das novas gerações, que elas vão ser mais abertas, vão ser mais conscientes. Sim, eu acho que isso também depende da educação e do acesso que você dá pros seus filhos, mas no né? geral, assim, não tô falando que é 100%. Eu fico com muito medo de falar, porque eu vivo muito na referência do que é próximo a mim. Às vezes a gente acha que todo mundo pensa que nem a gente. Tá evoluindo. Aí quando você vê, você vai numa bolha. Eu vi muito isso, que eu trabalhava... por conta, então eu frequentava os lugares que era confortável pra mim, não tinha um meio empresarial, nada disso. Quando eu fui pro meio empresarial tipo CLT, eu comecei a ver referências de pessoas totalmente diferentes. Gente, como as pessoas ainda xingam as outras desse jeito, como as pessoas ainda usam essa expressão de linguagem, porque a informação não chegava pra essas pessoas.
Não chegava. Era normal, né? Era normal. Tinha pessoas que xingavam. Ah, aquela... Não, porque eu não gosto daquela mina, porque aquela menina é gorda. Por que gorda é xingamento? Corpo é o corpo dela. O corpo dela é gordo, mas por que tem que ser um ponto de referência ou algo que você queira denegrir ela porque ela é gorda? Sei lá. Se ela tiver defeito, fala do defeito dela, mas não é sobre o corpo dela ou o peso dela. E elas começaram a pensar. Sei lá, a competência dela, isso, né? elas começavam a falar, sei coisa lá, profissional. atitudes de pessoas, de caras, por exemplo, atitudes de caras, que faziam com elas, brincadeira, mexer. Gente, mas isso não é legal. Atrasado, mas elas né? não tinham acesso a isso. Então eu comecei a ver, não, eu tenho acesso, eu tô numa bolha. Essas pessoas do mundo, né, que não fazem parte do meu, cada um tem a sua bolha. Na sua bolha tem informações que eu não sei, que você vai falar pra mim e falar, nossa, eu não sabia disso. Aí você fala, como não? Que nem banda. Tem banda que todos os seus amigos gostam. Não tem ninguém que você não vai falar que não gosta daquela banda. Tem coisa que você vai falar, você conhece? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Então, a gente vive ainda dentro dessa bolha. Então, eu acho que, pensando na perspectiva de a gente ter isso na mídia e na internet... A gente tem uma chance grande da maior parte da população conseguir ter acesso a essas informações. Mas eu ainda não sei a dimensão da outra bolha. Não sei se a gente é menor ou maior, sabe assim? Eu não sei se quem tá se desconstruindo é mais da população do que de quem não tá. Eu acho que a gente ainda é minoria. Então eu ainda acho que a gente ainda vai ter um processo. Caraca, que resposta completa. Caraca, até... E sobre essa questão de família, tipo, eu achei muito interessante que você mora com a sua amiga e vocês duas têm uma filha. Isso. Sabe? Como que é a convivência de vocês ali? Porque isso foge, assim, do que a sociedade dita como família padrão. Qual que é as diferenças que tem? Sim, sabe? sim. Primeiro todo mundo acha que a gente é um casal. A gente não é um casal. A gente somos amigas, amigas. E ela é uma amiga da minha irmã, que é mais nova, e ela brincava na casa que ela mora hoje com a gente, criança, da idade da minha filha. Porque a gente mora na mesma casa, tipo, há 20 anos. Ela falou, é muito surreal. Hoje eu mais velha, com a minha filha, moro na casa que eu brincava quando era criança e lembrava de você ser a irmã mais velha, assim, sabe? Porque minha família é sempre muito unida. Então a convivência é ótima, assim. Mas depende muito da pessoa, né? Eu acho que facilita muito ela ser uma mãe solo. Então, assim, as coisas funcionam rápido, assim. Ela já sabe o que tem que fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer. A gente só faz. Né? Existe a mesma ideia da dinâmica, né? A cabeça funciona muito parecido. Talvez se eu morasse com uma pessoa que não tivesse filho, eu teria mais dificuldade de entender o que é legal para uma criança, o que não é legal para uma criança, sabe assim? E é legal porque, assim, pra minha filha é família. A Maria é a irmã dela. É minha irmã. Tipo assim, não tem o que fazer. E todo mundo, mas como? A escola não entendeu. Ela falou que ela é irmã. Sim, a gente mora junto. E aí ela considera como irmã. Mas vocês são um casal? Não. Mas é família. E a gente mora junto. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter esses formatos de famílias diferentes, sabe? De mulheres morando juntos com seus filhos, sabe assim? Amigos. Pessoas morando sozinhas. Eu acho que esse formato que é de estrutura familiar que a gente tinha... Eu acho que tá se rompendo, né? Tá se rompendo. Mais uma vez dentro da nossa bolha, né? Sim. Não vai ser o principal dentro da nossa bolha, né? Vai ser o principal dentro da nossa bolha. Mas é muito bom, assim, morar com uma pessoa que já entende a dinâmica da sua rotina. Não tenho problema nenhum. E não tem aquele senso de responsabilidade também, né? De você pensar, aquela pessoa faz parte da minha família, é marido. Sim, ele vai me cobrar se eu chegar atrasado. Não. Isso. E aí, muito louco, né? Porque a gente entra dentro de uma coisa de relacionamento marido-mulher, que é isso, né? Foge da sua individualidade. O controle, né? A cobrança, você chegou meia hora depois. Eu sei que você tava com algum homem aí... né? Tipo, na hora. Porque a pessoa não pensa assim, não, ela pode ter encontrado alguém na rua, ela pode ter pegado uma fila, um trânsito. Qualquer coisa. Não, a primeira coisa você tava me traindo. Quem? Faz minha comida aí, faz meu frango. Nossa, assim. É a primeira coisa, né, que as pessoas relacionam. Porque a gente tem a ideia do... Realmente esse formato, assim, é harmônico. Se relacionar é aprisionar. Poderia ser, até com amigos, né? A gente poderia ser assim, né? Tipo, mas por que você chegou tarde? Porque
Não, cada um... Eu acho que qualquer relacionamento, seja morando junto, seja separado, gente, cada um é uma pessoinha. Eu tenho as minhas coisinhas pra fazer. Você tem as suas coisinhas. Por que na hora que você tá junto com alguém, você tem uma obrigatoriedade com ela de, tipo assim, viver a vida dela e ela viver a sua? Você não pode viver a sua e vocês criarem uma vida juntos. Tem que ter regras, né? Tipo... Você não... entendeu? Você tem que... Horários, regras. Não, você começa a namorar alguém, você tem que andar de mão dada. A minha mão soa. A minha mão soa. Eu, às vezes, não é sobre andar de mão dada, sabe? Mas você namora alguém... automaticamente você tem que estar grudado nela. Você não pode ir pra um evento, Vocês não andam, né? de mão dada? Vocês namoram, mas não andam de mão dada. É estranho. Porque você tem que ali mostrar... Um evento, pô. Você tá no evento de família. Mas cadê seu marido? Cadê? Oxi, você tá sozinha? Ainda há essas perguntas, né? Com certeza há. Deve Né? ter. Tipo, o mundo avançou, coisas, né? Tecnologia e tal, mas... Mas aquelas isso é mesmice, né? O relacionamento monogâmico, ele traz esse padrão, né, O que quer dizer monogâmico? Monogâmico é um relacionamento quando você se relaciona só com uma pessoa. Não monogâmico é quando você é livre pra se relacionar com outras pessoas. Poligâmico, né? Poliamor é quando você pode ter relacionamentos, tipo, eu namoro essa pessoa e namoro... essa pessoa também, eu sou casado com 2 pessoas. Então, aí, monogâmico tipo, é você e outra pessoa, independente do... Monogâmico é um relacionamento fechado. Monogamia é um relacionamento fechado. Sim. E a não monogamia é um relacionamento aberto, mas não necessariamente você também vai se relacionar com outras pessoas. Faz mais parte do que você vai buscar por indivíduo e liberdade dentro da sua relação, do que você ter uma dependência ou uma obrigatoriedade de estar com aquela pessoa. Eu posso ser uma pessoa não monogâmica e não me relacionar com ninguém, mas eu sei que eu sou não monogâmica. Mas aí você vai buscando sua individualidade dentro da relação, sabe, assim? Porque é isso, né? Bem mais específico, né? Você tá namorando, é fechado, você não pode nada. Sim. E não é não poder nada, não é só não ficar com outra pessoa. É um monte de coisa. Tipo, mas não precisa ser. Não posso mais sair com os meus amigos, não posso... Tenho que te avisar. Isso pra mim é o mais. Tenho que te avisar tudo que eu faço. Tenho que te mandar foto. Agora tem a foto, né? Pra comprovar, Tenho né? que te mandar Você tá aí mesmo, manda uma foto. foto só pra ver se é verdade. Sabe? É que você não acha que tem o medo da traição? Nessas A monogamia é isso, né? O medo da traição, porque você não... dentro da casa desse padrão se a outra pessoa se relacionar com outra pessoa, ela não vai querer mais se relacionar comigo. Sabe assim? E não é isso. Às vezes você se relaciona com alguém, se relaciona com outro e não vai deixar... Não é sobre escolha, é sobre se relacionar. Não é sobre escolher. Quando você tá dentro do monogamismo, é isso. É o medo de perder a posse. Aí vem a posse de novo. É o medo de perder aquela pessoa que é minha. Não, ninguém é de ninguém. Cada um é próprio, é só dono de si mesmo. Então, esse tipo de estrutura a gente vê muito assim. Muito. Eu fujo. Não é o tipo de relacionamento, assim, que eu acredito ser saudável, sabe? Uhum. Porque eu prezo muito, eu prezo muito pelas minhas, tipo assim, fazer as minhas coisas, ter o tempo de fazer as minhas coisas, sabe? Assim, e eu costumo falar assim, gente, eu me encanto pelas pessoas quando eu vejo que elas são focadas nas coisas delas. Elas fazem as coisas dela independente do que tá acontecendo, sabe? Independente do que influencia. Amigos, o relacionamento, ela tem a individual. Não, eu tô hoje... Tipo um cara lendo um livro no metrô, 7 horas da manhã. Sabe? verdade. Ou ele Muito querendo louco, no isso é sábado admirável mesmo. não encontrar a namorada, mas ler um livro no parque. E não é porque ele não ama ela. Ele só quer no momentinho dele ler um livro no parque. E tá tudo bem. A gente tem um medo, que é uma insegurança de que o outro não quer estar com a gente, ou o outro não tá a 100% na nossa disposição, ele não tá afim de você. E aí a gente cria o que? A insegurança. E o julgamento das outras pessoas também é outra coisa complicada também no relacionamento. Quando, tipo, vi seu namorado ali no bar. Exato. Porra, isso... E as pessoas são muito levadas por essas falas, assim. Sim. Que são realmente com cunho pra prejudicar. E se você não tem tem coisa benéfica. Se você tem um relacionamento tranquilo e se você nem avisou que tava lá e depois você vai avisar e tá tudo bem, porque ele está no bar, o que
Muda. Tava pegando alguém, se vocês têm um relacionamento fechado? Não. Tava só bebendo cerveja e trocando ideia. Nossa, que bom. O que muda? Não muda, não é infidelidade. Não tá perdendo respeito. Ninguém perde o respeito porque foi beber num bar e a sua namorada não tava. Ou foi achado num bar porque a sua namorada não tava. Não, pra mim não faz sentido, sabe assim, ser errado. Mas sua namorada sabe, ou sua namorada sabe que você tá aqui, tipo... Nossa, isso deve ser muito chato, velho. Você tem que dar mais Dá satisfação. Marque seus pais. Porque assim, se minha filha tá na casa do pai dela, ou se ela tá em outro lugar, ela não tem que ficar me dando satisfação o tempo todo do que ela tá fazendo. E ela é minha filha. Por que eu tenho que dar satisfação o tempo todo pra uma pessoa que eu me relaciono? Se às vezes a satisfação não interfere no nosso relacionamento. O relacionamento é respeito dentro do que você acordou. Seja aberto ou fechado. Eu não gosto e a pessoa aceita que não gosta de sair, então eu não vou sair. Aí é uma coisa. Mas se isso não interfere, não faz sentido. Aí você pega a fidelidade e coloca ela em... ele foi infiel porque ele foi no bar. Ele foi infiel porque, sei lá, tem uma amiga e ele voltou com essa amiga de carona. E aí você não pode confiar que ele não tenha pego essa amiga. Ele pegou essa amiga. Sabe, assim... É um processo, né? É um processo, porque a gente... É muito mais complexo do que a gente imagina. Muito. Né? Relacionamento né? é. A forma mas buscando ser mais saudável, assim. Gente, vai de boinha. Tranquilidade. Não é só a parte boa. Por que tem que a gente criar a parte ruim? Pô, conheci uma pessoa, é legal estar com ela, sair pra comer e trocar ideia. Falar sobre as coisas ruins também, mas entender que às vezes o problema do outro não é o seu problema não é o do outro, que tem coisas que vocês vão resolver sozinhos, e compartilhar bons momentos, mas compartilhar momentos ruins, mas tudo de boa. Não, você tem essa consciência, mas é aquela parada mas que nem, você fala. Por isso que hoje em dia tá cada vez mais difícil, né, de criar relacionamento, começar a namorar. O mundo dos solteiros hoje em dia. O mundo é dos solteiros hoje em dia. Coisa que você fala aí. Cada vez mais, acho que, né? O mundo é dos solteiros muito por essas pessoas que eu falei. Tipo, essas pessoas que toda hora estão com coisas negativas no relacionamento de duas pessoas, tá ligado? Sim. Por essas pessoas, não é nem, tipo, ninguém quer se relacionar. Mas quando se relacionam, vai ter, tipo, gente falando, tá sendo chifrada. Querendo ou não, mano, isso é... recebeu uma mensagem dessa... Você tem que ter um relacionamento estruturado pra se acontecer isso e falar, tá tudo bem. Ou, tipo, não é da sua conta, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Eu vou conversar com a pessoa, calma, fica tranquilo. E aí vem a questão do respeito. Às vezes a pessoa não vai falar isso, né? Pra ela. Tem gente que não fala isso. Sim. Então aí a pessoa já fica meio... não sabe como lidar. O amigo, tipo, o melhor amigo que dá em cima da sua namorada. Na sua frente, né? E aí outra pessoa te fala, o cara... Mas é diferente. Se você vê uma pessoa que namora com relacionamento fechado, por exemplo, tendo uma postura que não é legal, aí é legal sinalizar. Sim. Né? Porque é uma corrente, é uma rede de apoio. Tipo, e não é uma atitude legal, não tava sendo legal. Se eu sei que não é esse tipo de relacionamento. Mas, se não tem nada, gente... tem muito fiscal de casal, né? Puta, cara, verdade mesmo. Essa é a verdade. Mas se você tá alinhado com a pessoa que você tá... Ninguém tem como saber como que é. Exatamente isso, aí você pegou no ponto-chave. As pessoas hoje, elas não namoram com essa cumplicidade. Com alinhamento. Gente... Exatamente, elas namoram vamos namorar como? Pra mim é o seguinte, vamos ficar namorar, o que for? Isso aqui é isso aqui. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Não que pode, não. Isso aqui eu fico desconfortável. Isso aqui me deixa desconfortável. Vamos trabalhar, porque às vezes o desconforto é nosso. Eu não posso controlar o que o outro vai fazer. Eu não tenho como. No desconforto, vamos conversar. Não vamos, tipo, ficar uma semana sem se ver. Isso aí é outra parada assim. Diálogo. Se não existe diálogo, não mas tem eu acho que tem muitos relacionamento que são assim. Nem complexo de superioridade, né? Nenhum dos lados. Nem quem manda, quem não manda, né? São temporários, né? Por isso que tem relacionamentos que duram 5 meses, 6 meses. Sei lá, às vezes namorou só pra mostrar pra família, tô namorando, hein? Mas não é sustentável, né? Ou às vezes pega, sei lá, a prática, tipo, desse complexo de superioridade da família mesmo, do pai, por exemplo.
Se o pai é, tipo, mandão na mãe e tal, aí ele acha que tá sendo, tá ligado? Exatamente. Isso vai passando, né? De geração por geração. Sim, aí você pega uma menina que tem uma referência de uma mulher mais quietinha, ela vai ser essa mulher pra você e você vai ser seu pai. Uma merda. Isso, aí o ciclo vai só virando uma bomba. O vírus ainda tá ali, tá ligado? Eu fujo, coisa, né? eu fujo das questões padronizadas, porque isso cria muita coisa na nossa cabeça, assim. A gente foi condicionado a acreditar se relacionar é isso. Não pode isso. E não, eu posso escolher do jeito que eu quero me relacionar. Eu posso ter um relacionamento que isso a gente faz, isso a gente não faz. Sim. E tá tudo bem. É o alinhamento, né? Quando você não tem diálogo, você não troca ideia com quem você tá se envolvendo, não tem como saber. Nem o que você vai ficar incomodado e nem que o outro tá incomodado, nem as expectativas, alinhar as expectativas, né? Do que a pessoa vai fazer, do que ela não vai fazer pra ela dentro do relacionamento. Porque cada um tem a sua responsabilidade. Tipo, eu quero ser assim dentro de um relacionamento. Se o outro não tiver esse empenho, não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele pode querer ser, mas se ele não for, vai ser zoado. É a mais pura realidade. Os papos. Vamos aí pros papos. A característica do Papo 10. A aba aí, característica do Papo 10, rapaziada. Vamos agora pra aba dos papos. A caixinha de pergunta, né, que sempre tá do lado da arte de gravação. Como eu falei, quando você estiver passando os stories lá no seu Instagram, tem uma aba dos papos ali disponível e você não mandou nenhuma mensagem, nenhum tema, mande pra fortalecer a produção de conteúdo e também o constante movimento aqui nas produções, nos quadros. Então, tipo, é muito importante que você mande. Mesmo você não conhecendo a pessoa, né? Tipo, é um processo até de empatia, né? De solidariedade, assim, né? Com o próximo, né? Com um projeto independente aí. É isso aí. É importante, não teve papos hoje. Sim. É importante que você mande, porque quanto mais você manda, mais a gente tem a produção de conteúdo, mais a gente consegue desenvolver o assunto, o papo com o convidado, e é livre, você pode mandar um tema, uma pergunta, algo que você goste aí, que a gente vai estar sempre aí discutindo. Faz ter mais duração o podcast. Exato. Faz ter a live no Instagram também ao vivo, então sim, com certeza. você fortalece que você não tá ligado em Importantíssimo. vários segmentos. E agora vamos para os quadros finais, também característico aqui no Papo 10. Mário, o que você achou de ter participado do Papo 10? E divulgações, se você quiser divulgar aí seu Instagram, o Instagram acho que do projeto, né, que você administra e Sim. tal, é o seu momento aí. Eu gostei bastante, agradeço. Falar eu gosto pouco, né, vocês perceberam. Produtora de eventos, pô. Gosto de falar bastante. É muito legal, assim, quero falar um pouco sobre o Sou Mais, né, que é a produtora que eu tenho, que é uma produtora para aumentar a visibilidade de pessoas pretas, empreendedores, artistas, né? O arroba é Sou Mais, com Z no final. E o meu pessoal é Marina França, então é 2 As no começo, .franca. Acho muito legal a abertura que vocês dão, tanto como livre de tema, porque às vezes a gente é um profissional da área, mas a gente é várias outras coisas, né? E quando você quer conhecer só um profissional, eu acho que é importante você conhecer como ele lida com várias outras questões para você entender o profissionalismo. Então eu agradeço o espaço. Espero que vocês também tenham gostado do papo. A gente falou conhecimento demais, informação. Falamos um pouco. Foi massa pra mim. Fala muito de gestação, de gravidez. Porra, muito louco. Vocês saíram daqui, vão ser ótimos pais depois que... Já vou colocar o toquinho de quero médico. saber, hein? Vão ser ótimos pais depois. Vão falar sobre doulagem, vão falar sobre relacionamento. Com certeza. O Soul é de alma, né? Soul é de alma. Muito louco. Soul é de alma. Igual o Club Soul Art, né, que a gente trouxe também. É isso aí, Mário, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Muito obrigado, bom trocar ideia com você. E muito obrigado pra você também que assistiu até aqui mais esse episódio do Papo 10. Deixa a sua avaliação aí, um like, um comentário e se inscreve também no nosso canal pra você não perder mais nenhum podcast. É isso aí, redes do Papo 10, da Mari e do Sou Mais aí na descrição. Segue todo mundo aí pra fortalecer a produção de conteúdo e o constante movimento. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Tamo aí na caminhada para os 1000 inscritos, né? É um fator, como eu falo sempre nesses últimos podcasts, é um fator pra gente chegar na monetização, né, desses mais de 125 podcasts, né, que a gente já gravou, tá ligado? Então é muito importante aí ter o seu apoio
E também o compartilhamento para esse podcast aí chegar em outras pessoas, chegar em pessoas que querem saber mais de informações, né? Sobre produção de eventos, sobre gestação, gravidez, E tem a até maternidade, os capítulos que... Esse aqui foi, né? ó, mano, foi chave de ouro, tá ligado? Foi 10, tá ligado? Em questão de maternidade, as mulheres aí puderam ver, ouvir também, muitas mais informações, novas, né? pessoas Meninas mais novas. Que às vezes não tem noção. As pessoas mais novas sempre é o ponto mais importante, que é a próxima geração aí, e que acompanha também o público forte aí do Papo 10. Com certeza. É isso aí, rapaziada, então. Segue aí, curte o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Mais um Papo 10, é nóis.